Um jovem garoto recorda um pesadelo terrível. No dia de seu 5º aniversário, ele desmaiou. O sonho era de um futuro sombrio. Um homem de cabelos brancos, ensanguentado e derrotado, ajoelha-se perante um espadachim de cabelos escuros enquanto um grupo de jovens mulheres observa. A expressão do espadachim é fria e resoluta enquanto ele se prepara para desferir o golpe final. O homem condenado, com o rosto coberto de sangue e desespero, apenas aguarda seu destino. Enquanto a lâmina desce com uma finalidade nauseante, uma epifania inunda a mente do garoto, mesmo em seu sono. Ele se lembra de tudo. Esta cena é de um jogo que ele conhecia intimamente, e o vilão sendo executado é ele. O garoto acorda de supetão em sua cama, agarrando o peito, com um rosto pálido de suor e terror diante da verdade horrível. Ele se lembra do jogo que tanto amava, um mundo de fantasia de amor e guerra, feito para adultos. O protagonista era um homem destinado a se tornar o espadachim mais forte, o imperador da espada, que naquela época aproveitava sua vida em uma academia de prestígio. A jornada do herói era de crescimento, onde ele encontraria o amor e treinaria ao lado de suas companheiras para se tornar cada vez mais forte. Esse caminho o levaria, por fim, a confrontar e derrotar a família de um duque maligno, que secretamente planejava um golpe de estado para tomar o poder. E para seu horror, ele agora entende seu lugar nesta história. Ele é Luke o Gato de Custos, o segundo filho de 5 anos daquele mesmo duque. Ele também se recorda que, no jogo, Luke carregava um apelido terrível. Ele era chamado de o Sapo Gordo e Nojento. Esse nome era usado para zombar de sua aparência e personalidade horríveis, pois ele agia como um tirano mesquinho, antagonizando o protagonista e seus aliados enquanto se escondia atrás da autoridade de sua família. O garoto estremece, lembrando que o jogo tinha elementos pesados que ele achava difíceis de engolir. O jogo fornecia uma história trágica para a vilania de Luke. Sua mãe morreu ao dar à luz a ele, fazendo com que sua família o negligenciasse completamente. Ele desenvolveu um complexo de inferioridade, nunca aprimorando seu talento mágico inato. Em uma tentativa desesperada por reconhecimento, ele cometeu atos malignos, apenas para ser usado como um peão de sacrifício pelo Duque. Seu único propósito na narrativa era ser morto. Ele recuou com a imagem de seu futuro eu, uma figura grotesca na qual estava destinado a se tornar em apenas 10 anos. Ele se lembrou que tanto ele quanto o protagonista do jogo deveriam ter 15 anos quando a história começasse, um fato que encheu seu corpo jovem com um profundo sentimento de pavor. Uma centelha de determinação se acendeu dentro dele. Se conseguisse impedir a si mesmo de se tornar aquele monstro e evitar seu caminho vilanesco, talvez pudesse mudar seu destino. Ele não queria morrer. Com as memórias de sua vida anterior, ele raciocinou que não precisava do afeto desta família de qualquer maneira. Ele brevemente se permitiu fantasiar em viver seus dias em felicidade e paz. Como um nobre, ele nem precisaria se preocupar em ganhar a vida. Mas o pensamento agradável foi imediato e vigorosamente esmagado. Não, aquilo não era possível. A dura realidade se impôs. Ele não podia mudar a natureza fundamental de sua família, eles eram maus. Portanto, ele nunca conseguiria escapar do expurgo destinado a eles. Seu único caminho era adquirir poder suficiente para se defender quando esse dia chegasse. Uma ideia surgiu. Ele olhou para suas mãos pequenas, lembrando-se de um detalhe crucial da história do jogo. O personagem Luke Discustos deveria possuir um talento para magia. Concentrando-se, ele pôde sentir uma energia tênue, como uma alma, reunindo-se ao seu redor, mana. Mas um problema prático se apresentou imediatamente. No jogo, havia uma interface de usuário com comandos claros. Como ele deveria usar magia neste mundo sem uma? Ele decidiu tentar o método mais simples que conseguiu imaginar, tratar o comando como um cântico. Fechando os olhos e juntando as mãos, ele concentrou sua intenção e disse a palavra em voz alta, cura. Uma luz suave começou a emanar de seu corpo. A luz desapareceu. Ele abriu os olhos, imaginando se o feitiço realmente havia funcionado. Sem uma barra de vida para confirmar os resultados, era impossível ter certeza, mas ele se sentia um pouco melhor. Uma onda de esperança o impulsionou. Talvez ele pudesse melhorar. Ele passou o resto da noite praticando, sua voz um eco baixo e persistente no quarto escuro enquanto entoava o feitiço de cura repetidamente. Sua prática continuou até que a primeira luz da aurora atravessou a janela. Enquanto ele estava deitado, exausto, na cama, a porta de seu quarto rangeu ao abrir. Uma voz o chamou, tratando por Luke-sama, perguntando como ele estava se sentindo e anunciando que era hora de se levantar. Ele acorda grogue, sentindo-se letárgico, mas não mais doente. Ele se pergunta se perdeu a consciência por ter ficado sem mana, concluindo que suas reservas devem ser pequenas, talvez o suficiente para apenas 10 feitiços de cura. Enquanto contempla suas limitações, uma figura entra em seu quarto, observando que ele ainda parece indisposto. Ele percebe que nunca entenderá magia sem um estudo adequado e deseja desesperadamente que alguém o ensine. A visitante é Sirape, uma homem-fera canina de 12 anos e sua empregada exclusiva. Convencido de que seu pai nunca aprovaria um tutor, Luke decide que deve estudar por conta própria e pede a Sirape que leia um livro para ele. Ela oferece um livro de gravuras simples, mas ele aponta para um tomo denso intitulado Fundamentos da Magia, declarando sua intenção de aprender magia. Seu apelo sincero atinge como uma flecha. Ele junta as mãos, olhando para ela com uma expressão suplicante, pedindo-lhe novamente. Vendo sua vulnerabilidade, ela pensa consigo mesma que ele realmente é apenas um garoto.
Ele diz que ela é a única em quem pode confiar e pergunta se ela também poderia ensiná-lo a ler e a fazer contas. Tomada pela alegria e por um senso de propósito, ela sorri radiante e cerra o punho, declarando com entusiasmo que ele pode contar com ela. Cheia de vigor, ela sugere que aproveitem a oportunidade para começar o treinamento físico também, citando uma característica comum dos homens feracaninos. De sua cama, ele recusa sem rodeios. Mais tarde, enquanto Sirap lê o livro difícil, Luke expressa sua admiração por ela conseguir lidar com palavras tão longas. Ela tem dificuldade em articular os conceitos, gaguejando ao tentar explicar a diferença entre magia sem atributo e magia com atributo, confirmando para Luke o quão complexo é o assunto. O texto explica a natureza da mana, uma energia transparente que flutua no ar, cuja quantidade utilizável e poder são determinados pelo talento inato de cada um. Então, a ficha caiu. A presença etérea que ele sentiu era a própria mana. Isso confirma sua suspeita. Ele realmente tem talento para a magia. Ele continua aprendendo que lançar um feitiço é uma questão de simples imaginação, visualizar o efeito e deixar a mana fluir de acordo. Ele finalmente entende como lançou o feitiço de cura. Ele havia instintivamente imaginado sua própria mana reparando suas feridas. Ele continuou seus estudos, aprendendo sobre a divisão fundamental da magia. Havia magia sem atributo, uma forma básica que qualquer um poderia usar, e a magia com atributo, que exigia um talento especial e era o domínio da maioria dos nobres. Enquanto adormecia, ele considerava sua própria linhagem. A família Discustos era conhecida por sua excelência nas artes mágicas, e ele esperava que também pudesse usar magia com atributo em breve. Tendo estudado até a exaustão, ele foi encontrado por Sirap, que gentilmente carregou seu corpo adormecido até a cama. Ela o cobriu cuidadosamente com os cobertores, garantindo que ele ficasse aquecido. Por um momento, ela observou, sua expressão pensativa enquanto ele dormia. 1 ano se passou. Nesse tempo, ele fez um progresso significativo. Descobriu que, ao usar todo o seu suprimento de mana a cada dia, sua capacidade total aumentava. Ele se lembrou de como foi difícil no início, desmaiando constantemente pelo esforço. Para evitar o destino do sapo gordo e nojento que lembrava do jogo, ele também aprendeu a ler e começou a estudar por conta própria. No entanto, lamentava ainda não ter encontrado um tutor de magia, pois sua vida no anexo com apenas alguns servos limitava suas oportunidades de aprendizado. Ele se lembrava vividamente da representação de Luke no jogo, uma figura atormentada por acne, manchas, verrugas, pele rachada e obesidade. Estava claro que havia muito a melhorar fisicamente. Ele decidiu que sua primeira prioridade deveria ser cuidar de sua saúde. Seu primeiro passo foi a higiene. Ele ficou espantado ao perceber que as pessoas neste mundo não pareciam tomar banho ou lavar o rosto diariamente. Criando uma espuma de bolhas na mão, ele decidiu usar isso para lavar o rosto. Enquanto fazia isso, Sirap se aproximou, perguntando por que a água estava tão espumosa. Limpando o rosto, ele explicou que tinha pele delicada e precisava lavá-la com cuidado. Sua criada o observava, com uma expressão de curiosidade intrigada. Ela reage com choque, questionando como ele poderia ter uma pele tão delicada. Luke calmamente descarta a preocupação dela no momento, aludindo de forma enigmática a uma aparência futura que ela não poderia prever. E assim, eles começaram uma nova rotina de cuidados com a pele, lavando o rosto 2 vezes ao dia. Sirap, sempre a criada dedicada, anunciou sua intenção de aprender completamente os métodos dele como parte de suas funções. Seu novo regime logo se expandiu para incluir banhos regulares, um momento que ele também usava para praticar magia. Ele sonhava com um futuro onde pudesse comprar os melhores sabonetes, loções e protetores solares sem pensar 2 vezes. Enquanto ele se banhava, Sirap observava da varanda, admitindo que ainda achava esse nível de limpeza incomum, embora estivesse feliz por ele estar a ensinando. Ele a tranquilizou, prometendo que, com cuidado contínuo, a pele dela se tornaria completamente lisa e ela se tornaria uma grande beldade. Sua aparência de fato havia mudado. Sirap notou como ele parecia muito mais saudável, um contraste gritante com seu eu do passado. Ele se lembrou do desconforto constante após as refeições, forçando-o a usar magia de cura em si mesmo na cama. Isso motivou uma grande mudança. Ele informou aos funcionários que ele e Sirap assumiriam a própria cozinha a partir de então. Os resultados foram imediatos. Desfrutando de uma refeição que ele mesmo preparou, ele percebeu que seu sistema digestivo não era o problema, era a culinária local. Assim que começou a cozinhar pratos de sua vida passada, sua saúde melhorou drasticamente. Sua auto-melhora se estendeu à sua programação diária. Sirap observou que ele não dormia mais até tarde, tendo estabelecido uma rotina de acordar cedo para caminhar na floresta perto do anexo e tomar sol diariamente. Ele até começou a incorporar exercícios leves e caminhadas em seu dia, um desenvolvimento que encantou Sirap, que comemorou o fato de ele finalmente poder sair. Vendo o progresso dele, ela sugeriu que começasse um treinamento de verdade, mas ele imediatamente descartou a ideia com um firme não, obrigado. Ele confessou que realmente não gosta de se exercitar, tornando o treinamento intenso algo completamente fora de questão, para a surpresa dela. Ele se virou para ela e explicou seu verdadeiro desejo, viver uma vida saudável e tranquila. O objetivo simples e sem ambição deixou Sirap momentaneamente confusa, mas ele o confirmou com um sim baixo e resoluto. Ele confirma a preocupação de Sirap, reconhecendo que uma vida tranquila será difícil de alcançar. Ele explica que, se apenas comesse e dormisse, rapidamente se tornaria algo terrível, uma perspectiva que Sirap acha confusa. Ela o estuda, achando difícil conciliar sua aparência fofa atual com o futuro que ela conhece.
Em sua mente, ela imagina um homem grotesco, semelhante a um sapo, que ele estava destinado a se tornar, uma versão dele que lamentava seu potencial perdido de ser bonito. Ele continua sua explicação do banho, acrescentando que tal estilo de vida também lhe concederia uma abundância de tempo livre. Sirapi questiona se isso se deve ao seu status de nobre. Ela ressalta que o lazer constante deixa de ser agradável, sugerindo que até mesmo viagens intermináveis a parques de diversões ou cassinos acabariam perdendo o encanto. Ele concorda internamente. Embora tenha nascido nobre, ele sente que não há rede de segurança para ele. Com base no comportamento frio de seu pai, ele tem certeza de que acabará sendo sacrificado ou abandonado. Ele se lembra do caminho do Luke original, um homem que desperdiçou seus privilégios e causou a própria ruína. Determinado a não repetir isso, ele resolve usar suas vantagens para se preparar para o que está por vir. Seu objetivo principal é aproveitar sua infância privilegiada para evitar dificuldades futuras. Seu plano ideal envolve encontrar uma esposa para sustentá-lo. Como plano B, caso o casamento não seja uma opção, ele sabe que deve garantir uma fonte de renda estável para viver confortavelmente por conta própria. Uma decisão crucial vem à mente: frequentar a academia. Ele se lembra que, na história original, o personagem de Luke era central para o arco da academia. A narrativa daquele mundo, ele sabe, é dividida em duas partes principais, com a Academia Real de Alecidas como um cenário fundamental. Ele revisa mentalmente os dois caminhos: o arco da guerra, que envolve a resolução de um grande conflito iniciado por um vilão, e o arco da academia, que se concentra em relacionamentos e desenvolvimento de personagens. Ele entende que navegar com sucesso em ambos é a chave para garantir seu futuro. O pensamento lhe causa um desconforto visível. Ele percebe que evitar a academia aumentaria drasticamente suas chances de sobrevivência. E, no entanto, apesar do risco, ele sabe que há uma razão convincente pela qual ele deve ir. Ele pensou nos personagens do jogo, um rubor afetuoso subindo por suas bochechas. Ele os amava. Com este propósito renovado, ele olhou para a cidade vasta e fez um voto. Ele aproveitaria este mundo como Luke, com o objetivo de viver como um preguiçoso feliz. Seu desejo por uma vida fácil tornou-se um tópico de conversa com Sirapi. Ela insistiu que, para viver uma vida tranquila e saudável, ele deveria aprender esgrima, não apenas por diversão, mas para autoproteção. Ele gentilmente recusou, admitindo que preferia se mover o mínimo possível, o que a fez fazer bico. Ele notou o gosto dela pela espada. Ele então questionou a necessidade de aprender, já que a tinha para protegê-lo. Surpresa, ela perguntou como ele sabia que ela estava treinando esgrima. Ele simplesmente respondeu que foi apenas um pressentimento. Com um sorriso, ele declarou que deixaria toda a luta de espadas para ela, um acordo que ela aceitou alegremente. Ao sair do quarto dele para a noite, ela lhe desejou boa noite. Na manhã seguinte, ele refletiu sobre sua recusa em se exercitar. Ele entendia que, para se manter saudável, algum movimento era inevitável. Foi exatamente por essa razão que ele havia inventado um novo feitiço. Ele apresentou sua criação, um ser pequeno e gelatinoso com um rosto simples. Esta era sua magia original sem atributo, um feitiço que ele chamou de Val. A maior vantagem do feitiço era sua capacidade de funcionar mesmo enquanto ele dormia. Para compreender como Val funcionava, era preciso primeiro entender os fundamentos da magia sem atributo. Essa forma básica de magia simplesmente transforma a mana em diferentes formas e é amplamente dividida em 5 categorias principais. Ele detalhou 2 dessas categorias, que quase todos podiam usar. A primeira era a magia da vida diária. Para tarefas simples como iluminação ou limpeza, ele supôs que a última era popular devido aos banhos pouco frequentes neste mundo. A segunda era a magia de força, que usa mana para aumentar temporariamente atributos físicos como força ou defesa, embora sacrifique a resistência e sua eficácia dependa do condicionamento físico do usuário. Ele continuou sua explicação, descrevendo a quarta escola, magia de encantamento. Esta forma especial de magia aprimora uma arma com atributos, mas é uma habilidade especializada que apenas ferreiros e encantadores podem usar. Ele admitiu que não fazia ideia de como usá-la. Ele então detalhou as 2 últimas grandes escolas. Magia de suporte, explicou ele, consiste em fortalecer ou enfraquecer outros, cobrindo-os com mana, com o poder do efeito dependendo da imaginação do usuário. A última era magia de restauração, que usa mana para estimular precisamente o corpo e promover a recuperação. Ele observou que, graças à educação de sua vida anterior, era bastante habilidoso nessa área. Ele concluiu que todas as escolas de magia sem atributo se baseiam no mesmo princípio fundamental: transformar mana. Foi exatamente esse princípio que ele usou para criar Val, seu próprio tipo de feitiço autossuficiente. Para demonstrar sua facilidade de uso, ele ficou do lado de fora e deu um comando simples à orbe gelatinosa de mana que flutuava ao seu lado. Val, pegue aquela água para mim. A orbe imediatamente se moveu em direção a uma mesa próxima. A construção de mana obedeceu, envolvendo o copo e trazendo para ele. Pegando a bebida, ele agradeceu e então apoiou a cabeça na mesa, anunciando que o verdadeiro teste estava prestes a começar, enquanto deixava tudo nas mãos de Val. Enquanto ele dormia, o feitiço executava sua diretriz principal. A forma gelatinosa de Val envolveu lentamente seu corpo adormecido. O feitiço então começou a exercitar seu corpo por ele. Forçou seus membros a uma série de alongamentos e movimentos extenuantes, contorcendo seu corpo enquanto ele permanecia completamente inconsciente. Ele considerou a solução perfeita. Se pudesse se exercitar enquanto estava inconsciente, então treinar seria moleza. Um sorriso satisfeito se espalhou por seu rosto enquanto ele estava ao lado de sua criação. Ele se maravilhava com o fato de que Val podia se mover por conta própria.
Com isso, ele agora podia treinar seu corpo enquanto mantinha seu estilo de vida tranquilo e preguiçoso. Deitado em um sofá, no entanto, ele foi forçado a reconhecer a única desvantagem de seu plano. Mesmo dormindo durante o treino, ele ainda sentia dores musculares no dia seguinte. Ele estava deitado no sofá, cercado por pilhas enormes de livros. Seu plano estava progredindo bem, mas ele sabia que ainda havia muito trabalho pela frente. Seu estômago roncou alto, uma fome súbita e urgente tomando conta dele. Ele refletiu que, apesar de ser apenas de tarde, os efeitos de seu exercício, combinados com seu corpo em crescimento, já exigiam mais combustível. Nesse exato momento, Sirap chegou, apresentando-lhe uma sobremesa deliciosa. Decidindo que moderação em excesso também tinha suas desvantagens, ele pegou uma colherada. Este, pensou ele com satisfação, era o objetivo pelo qual estava se esforçando, a vida simples e indulgente de um nobre vilão e preguiçoso. 5 anos se passaram. Em uma biblioteca bem equipada, Luke, agora com 11 anos, senta-se absorto em um livro enquanto descansa em uma almofada grande e confortável. Perto dali, de pé e atenta, está Sirap, agora com 17 anos. Ele continua a ler, aparentemente alheio ao que o rodeia. Sirap, no entanto, o observa com um sorriso malicioso, chamando seu nome suavemente. Ele finalmente levanta os olhos do livro e pergunta o que ela quer. Enquanto a observa, ele tem um pensamento particular, percebendo que não há diferença entre carregar magicamente um copo e carregar a si mesmo. Ele decide que seria uma dor de cabeça explicar isso para Sirap, dada a sua pouca aptidão para magia. Sua linha de raciocínio é interrompida pelo grito chocado de Sirap, que aponta que ele e sua almofada estão levitando bem acima do chão. Ele se esquiva casualmente da pergunta dela sobre como está flutuando e, em vez disso, a convida para um passeio. O choque dela se transforma instantaneamente em uma empolgação de olhos arregalados enquanto ela pergunta ansiosamente se pode. Ele confirma que, claro, ela pode. Ela sobe na almofada levitante, tremendo de apreensão. Ele a tranquiliza, dizendo que não há necessidade de ter medo, explicando que está usando sua mana para sustentá-la adequadamente. Com um engolir nervoso, ela aceita a explicação dele. Seu medo rapidamente se dissipa, substituído por uma expressão de completa surpresa e conforto enquanto ela se acomoda na almofada ao lado dele. Ela exclama que nunca sentiu nada tão confortável antes. Luke responde que fica feliz em ouvir isso. Tendo agora experimentado sua magia em primeira mão, Sirap levanta a mão e pergunta se pode fazer outra pergunta. Ela pergunta como o corpo dele é tão bem treinado, ressaltando que só o viu lendo, dormindo ou caminhando. Ele reconhece que a confusão dela é compreensível. Depois de trocar de roupa, ele concorda em contar a ela, agradecendo-lhe pela pergunta. Levando-a para um espaço mais aberto, ele começa sua explicação. Ele afirma que primeiro agrupa sua mana e a solidifica, demonstrando ao formar um orbe brilhante e giratório na palma da mão. Ele diz a ela para observar com atenção e então anuncia que está prestes a começar. Uma aura poderosa explode de seu corpo. Ele reflete internamente que, nos últimos 5 anos, seu Gvalt evoluiu muito e, junto com ele, sua compreensão de seu poder. Ele se moveu com uma graça súbita e surpreendente, executando uma série de formas fluidas de artes marciais no pátio aberto enquanto Sirap observava da entrada. Seus movimentos eram um borrão de violência controlada, um bloqueio preciso, um chute alto, um soco poderoso. Sirap só podia observar, com os olhos arregalados de espanto, exclamando sua admiração pela demonstração de artes marciais dele. Seu espanto rapidamente se transformou em confusão. Ela o chamou, perguntando o que estava acontecendo e lembrando de que ele sempre dizia odiar exercícios intensos. Ela gaguejou o nome dele, ainda tentando processar a cena, enquanto ele completava sua rotina e se firmava em uma postura firme e concentrada. Ele soltou um suspiro baixo, com um leve rubor nas bochechas devido ao esforço. Sirap correu para o lado dele, com as mãos unidas em empolgação, declarando que a performance dele foi incrível. Ele se virou para ela e perguntou sua opinião. Ela explicou sua surpresa, admitindo que não tinha percebido quão duro ele estava treinando. Com grande entusiasmo, ela lhe disse que seus movimentos eram os de um mestre, diferentes de tudo que ela já havia testemunhado, mesmo de artistas marciais experientes. Ele simplesmente perguntou se era verdade, absorvendo o elogio dela. Ele então começou a explicar a origem de sua habilidade. Era um novo feitiço que ele havia inventado chamado Trace. Ele revelou que absorve Val em seu corpo, permitindo-lhe passar memórias diretamente de seu cérebro para a habilidade. Este feitiço, ele continuou, permite que ele recrie os movimentos de seus mestres de artes marciais favoritos. Ele esclareceu que, mesmo que ele próprio tenha esquecido os detalhes precisos, Val pode acessar essas memórias e imitá-las perfeitamente. Dependendo da fonte, Val poderia até combinar movimentos de seus jogos de luta e mangás favoritos. E assim, ele concluiu com um floreio dramático. Todo o conhecimento que possuía de inúmeros estilos de luta e suas histórias havia se fundido, culminando em seu próprio estilo de luta, único e pessoal. Ele explica que nem sequer tem consciência de seus próprios movimentos, então não pode afirmar que está se esforçando. Ainda assim, esse método permite que ele treine seu corpo, ganhe memória muscular e se fortaleça, o que ele acha bastante conveniente. Embora seu feitiço de flutuação já seja impressionante, ele agora inventou um feitiço completamente novo. Em resposta a essa revelação, Sirap o encara, com os olhos arregalados de espanto, e o declara um gênio. Ele refuta a afirmação em voz baixa. Ela parece entender a modéstia dele, refletindo que deve ser difícil para ele compreender o próprio talento. Internamente, ela se maravilha com o fato de que seu mestre, com apenas 11 anos, já vislumbrou o profundo abismo da magia. Luke, no entanto, está completamente perdido, admitindo que não entende o que ela quer dizer. Ele se vira, sentindo o cansaço do treino, e pergunta se ela precisa preparar uma troca de roupas para ele.
Ele acrescenta que tudo isso parece natural para ele porque retém o conhecimento de sua vida anterior, mesmo que ainda não entenda completamente como tudo funciona. Eles chegam a uma nascente na floresta. Luke anuncia sua intenção de tomar um banho rápido, e Sirap imediatamente afirma que se juntará a ele. Enquanto ele se acomoda na água, reflete que esta nascente é o local de banho mais conveniente para eles. Enquanto isso, Sirap fica à beira da água, com seus pensamentos divagando para os elogios recentes das outras criadas sobre sua beleza crescente. Ele a observa, lembrando-se do regime de beleza que lhe ensinou há 5 anos, o qual ela seguiu diligentemente. Sua esgrima também aprimorou seu espírito feroz, e ele sente que a beleza dela atingiu um novo patamar recentemente. Ele a chama pelo nome, e ela responde instantaneamente. Enquanto afaga sua cabeça, ele considera um privilégio especial ver esse lado mais dócil dela, como um cão leal que se alegra com o mais simples reconhecimento. De volta ao interior e já vestidos, ele dá uma tarefa a Sirap. Ele a instrui a informar seu pai que deseja que seu atributo mágico seja determinado oficialmente. Ela aceita a ordem sem hesitar. Ele se recosta em uma grande almofada, expressando sua expectativa pelo evento enquanto Sirap sai para cumprir seu pedido. Ele levanta a mão, contemplando a natureza da magia neste mundo. Aqui, a afinidade mágica inata com a qual se nasce, conhecida como magia de atributo, é considerada um poder concedido diretamente por Deus. Ele se pergunta quem será a pessoa que determinará seu atributo. Ele imagina uma declaração simples. Se alguém lhe disser que seu atributo é fogo, ele poderá usá-lo. A resposta para sua pergunta é o Ministério da Magia de Alecidas. Essa instituição gerencia todos os feitiços de atributo no reino, um lugar de encontro para os maiores feiticeiros do mundo. Como nobre, é seu privilégio que alguém desse grupo de elite venha informá-lo sobre seu atributo. Ele reconhece que algumas pessoas nascem sem um, mas não sente necessidade de se preocupar com tal possibilidade. Sua confiança vem de sua linhagem. A família Discustos é renomada, mesmo entre a nobreza, por seus atributos excepcionalmente poderosos. Seu pai possui areia, seu irmão mais velho ferro, sua madrasta rocha e sua irmã mais velha o atributo único de sedução. Contemplando o legado de sua família, ele se pergunta qual será seu próprio atributo, com um sorriso de ávida antecipação no rosto. Ele simplesmente mal pode esperar. No dia seguinte, sua porta se abre sem aviso. Uma voz exclama surpresa ao ver a grande almofada em que ele está montado. O visitante, um homem de óculos e casaco escuro, comenta sobre a bela garota que vê. Luke, momentaneamente confuso, se pergunta quem é esse homem e por que está sendo confundido com uma garota, refletindo internamente sobre seu regime de beleza. Sirap se adianta para fazer a apresentação. O visitante é Malsa Glico, o chefe do departamento de atributos do Ministério da Magia. O chefe fica em silêncio, observando a criança na almofada e ajustando seus óculos. Após um momento de observação, ele finalmente fala, dirigindo-se à criança à sua frente como jovem dama. Ele elogia a memória esplêndida da serva, impressionado por ela ter recordado seu título completo após ouvi-lo apenas uma vez. Ele reflete intimamente que tal diligência é de se esperar de um servo da estimada família Discustos, que não deve cometer erros. Tendo oferecido seu elogio, ele então pergunta sobre o paradeiro do jovem mestre da família Discustos. A resposta de Sirap de que é apenas natural parece confundi-lo enquanto ele olha para dentro do cômodo, seus pensamentos se perdendo. De seu assento no sofá, Luke se pergunta se o oficial realmente acabou de elogiar a empregada. Sirap, notando a confusão do homem, pede desculpas por sua própria grosseria e apresenta formalmente o menino como Luke o Galo Discustos. A apresentação dá a Malsa um momento para refletir. Ele esperava que Sirap, uma homem-fera, fosse repreendida, dada a doutrina da Igreja Estatal de supremacia do homem civil. Este ensinamento dita que todas as raças não humanas, demi-humanos, homens-fera, espíritos e demônios, devem ser desprezadas. Luke se levanta de seu assento e se aproxima do oficial, chamando-o casualmente de Malsan. O homem o corrige, reafirmando seu nome completo, Malsa Glico, enquanto Luke declara com confiança que tem certeza de que o oficial não é uma pessoa má. Ele então estende a mão, oferecendo uma apresentação simples. Pode me chamar de Luke. Prazer em conhecê-lo. O oficial olha para o jovem garoto, sua expressão se suavizando com um toque de surpresa diante do gesto direto e amigável. Ele aceita o aperto de mão, respondendo da mesma forma. Com as apresentações concluídas, Malsa anuncia que chegou a hora de verificar o atributo mágico de Luke. Ele instrui o menino a fechar os olhos. À distância, Sirap observa, sentindo o suspiro silencioso do menino e se perguntando se ele está nervoso. Ele ergue um instrumento fino e cintilante, cuja ponta começa a brilhar, e declara que está iniciando o procedimento. Ele completa o teste, e os resultados se manifestam na consciência de Luke. Duas palavras ecoam em sua mente, sono e preguiça. No momento em que ouviu Malsa proferir aquelas palavras em voz alta, uma mudança profunda ocorreu dentro dele. Ele sentiu os atributos se assentarem dentro de si, embora não fosse tanto uma nova chegada, mas sim uma compreensão súbita e profunda de algo que sempre possuíra. A revelação foi, em uma palavra, incrível. Ele explicou a Malsa que simplesmente ouvir os nomes de seus atributos lhe deu uma compreensão intuitiva da magia que poderia usar. Malsa, percebendo seu entendimento, se ofereceu para explicar melhor. Ele começou afirmando que certos atributos únicos são classificados como magia rara e confirmou que tanto sono quanto preguiça pertenciam a essa categoria excepcional. Ele continuou, explicando que, embora a maioria dos atributos seja documentada publicamente, a magia rara é habitualmente mantida em segredo. Ele propôs registrar as habilidades de Luke de forma vaga, como magia que influencia o corpo humano, uma sugestão com a qual o garoto prontamente concordou. O garoto então expressou uma preocupação, observando que apenas aplicações simples de seus novos poderes vinham à mente e questionou se existiam outros métodos.
Malsa esclareceu que todos os magos têm feitiços para os quais são naturalmente adequados, mas a verdadeira melhoria vem da pesquisa de seus próprios atributos. Ele enfatizou seu ponto com um dedo levantado, declarando que encontrar a magia pessoalmente adequada a si mesmo é o único caminho verdadeiro para a maestria. Luke contemplou silenciosamente este conselho. Ele então afirmou que se lembraria da orientação ao iniciar seu treinamento. A declaração pareceu pegar Malsa de surpresa, deixando-o momentaneamente espantado. Sua surpresa se transformou em choque quando Luke mencionou casualmente que não sabia que magia de avaliação existia. Atônito, Malsa exigiu saber como o garoto poderia ter conhecimento de tal coisa. Luke calmamente explica seu raciocínio. Ele revela que, como um reencarnado, ele simplesmente deduziu as coisas, embora entendesse que deveria ser um segredo. Ele então questiona Malsa, perguntando se seu conhecimento já não era evidente pelo fato de Malsa ter acabado de avaliar seus atributos. Sua franqueza deixa Malsa desconcertado e gaguejando. Para desviar o assunto, ele rapidamente chama por Serape, instruindo-a a trazer um pouco de chá para o convidado. A empregada Homem-Fera prontamente concorda. Momentos depois, com o chá servido, Malsa toma um gole pensativo. Ele fecha os olhos, saboreando o gosto, e declara que está delicioso. Ele pergunta sobre o nome do chá. Luke explica que é uma mistura de ervas especial que ele mesmo cultivou, indisponível para compra em qualquer lugar, e o recomenda pessoalmente. Malsa observa que o chá tem um efeito clareador em sua mente. Malsa sorri, agradecendo ao garoto por sua compreensão. Luke se oferece para lhe dar algumas folhas de chá e confirma que manterá o assunto da magia de avaliação em segredo. A conversa toma um rumo mais pessoal quando Malsa menciona que tem certeza de que sua própria filha gostaria do chá. Luke expressa sua surpresa, descobrindo pela primeira vez que Malsa tem uma filha. Malsa acrescenta que ela tem aproximadamente a idade de Luke e um grande apreço por magia. A menção de magia reacende a curiosidade profissional de Malsa. Ele se inclina para a frente, ansioso, perguntando sobre a almofada voadora que Luke usará mais cedo, exclamando que não poderia ser um feitiço comum. Em resposta à explosão de Malsa, Luke simplesmente sorri e o tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Malsa, se dando conta, rapidamente se desculpa por sua empolgação repentina. Com o ambiente novamente calmo, Luke gesticula em direção à almofada flutuante, convidando Malsa para uma conversa apropriada sobre ela. Após a conclusão da conversa, Malsa se levanta para sair, agradecendo a Luke por seu valioso tempo. Quando ele se vira, Luke o chama familiarmente de Malsangue. Com uma expressão séria, pergunta se Malsa consideraria se tornar seu tutor. Seu pedido inesperado pega Malsa completamente de surpresa. Cobrindo a boca, surpreso, Malsa afirma que pessoalmente não acha que Luke precise de um tutor e questiona o que, exatamente, o garoto espera aprender com ele. Ele esclarece que seu pedido é simples, ele apenas gostaria que Malsa respondesse a quaisquer cartas que ele enviasse com perguntas sobre magia que ele não entende. Ele está essencialmente propondo que se tornem amigos por correspondência. Malsa considera a proposta, um sorriso leve e pensativo aparecendo em seu rosto enquanto ele murmura que acha a ideia interessante. A expressão de Luke se ilumina de esperança ao perguntar se isso significa que Malsa aceita. Por sua vez, Malsa pergunta se ele também teria permissão para fazer algumas perguntas a Luke de vez em quando. Malsa concorda prontamente que não se importaria nem um pouco, embora acrescente a humilde ressalva de que talvez não consiga responder a todas as perguntas. Ao ouvir isso, Luke sorri radiante e declara que eles têm um acordo. Os dois sorriem calorosamente um para o outro, com um acordo selado. Luke agradece, e Malsa responde que ficará feliz em se corresponder com ele. E assim, a correspondência deles começou. Com um tutor garantido, o conhecimento de Luke sobre magia cresceu consideravelmente através de suas trocas com Malsa. Ele se senta confortavelmente, lendo uma das cartas, com uma expressão de compreensão surgindo em seu rosto. Através dessas lições, ele passou a entender um conceito fundamental, diferente da magia sem atributo, onde a mana pode ser moldada livremente pela imaginação, os feitiços com atributo devem seguir regras específicas. Ele percebeu que sua magia de avaliação era a chave para entender sua própria magia inerente. Essa magia inerente é o termo para os feitiços básicos de um determinado atributo. Usando fogo como exemplo, seus feitiços de iniciante são luz piloto para criar uma chama, bola de fogo para solidificar a mana e flecha de fogo para lançá-la. O domínio adicional depende do conhecimento e da prática do próprio usuário. Aplicando esse princípio, ele considera suas próprias habilidades. Seu atributo sono também tem 3 feitiços inerentes. O primeiro é simplesmente sono, que pode colocar um alvo para dormir. O efeito do feitiço pode ser ajustado, pois sua potência varia com base na quantidade de mana usada e na resistência do alvo. Ele continuou a ler, aprendendo sobre os outros 2 feitiços inerentes do atributo sono. O segundo, temporizador de sono, permitia ao conjurador definir um período específico de sono através do toque, uma duração durante a qual o alvo não acordaria, acontecesse o que acontecesse. O terceiro feitiço, apagar sono, era uma contramedida, capacitando o usuário a dissipar à força qualquer magia de sono. As implicações dessas habilidades começaram a ser assimiladas. Ele percebeu que, se usasse seu atributo preguiça também, seus alvos não teriam ideia do que estava acontecendo. Embora fosse verdade que a magia podia ser defendida com resistência e feitiços defensivos, ele poderia colocar as pessoas para dormir antes mesmo que entendessem a situação, contornando completamente suas defesas. Sua mente fervilhava com as possibilidades. Ele refletiu que, se existia um feitiço de flecha de fogo, ele desejava que houvesse uma flecha de sono também, permitindo-lhe afetar alvos à distância.
Um sorriso confiante se espalhou por seu rosto ao perceber que ambos os seus atributos eram tão poderosos que pareciam trapaças. Ele até mesmo considerou o pensamento travesso de colocar um professor para dormir para faltar às aulas quando quisesse. Olhando para as cartas e livros em sua mesa, ele sentiu uma onda de empolgação. Não havia fim para os diferentes feitiços com os quais queria experimentar, nenhuma quantidade de tempo seria suficiente para testar todos eles. Luke Discustos adquiriu um novo hábito. Todas as manhãs, ele cede o controle de seu corpo para Val para praticar fisicamente. Ele descobriu que essa rotina clareia sua mente, permitindo que ele se concentre melhor em seus experimentos mágicos mais tarde. Ao terminar, Sirape, a Homem-Fera, se aproxima, perguntando se seu mestre gostaria de uma refeição. Luke concorda com entusiasmo, pedindo que ela prepare uma para ele. Ele reflete sobre o acordo deles. Embora Sirape seja perfeito em todo e qualquer trabalho de empregada, ele ainda se reveza na cozinha, preparando pratos das memórias de sua vida passada. As refeições dela, embora perfeitamente comestíveis, possuem uma falha gritante, carecem completamente de atenção aos detalhes, resultando muitas vezes em uma apresentação amassada e pouco atraente. Decidindo deixá-la cozinhar desta vez, ele resolve lavar o suor de seu treinamento enquanto espera. Ele sente suas preocupações crescendo com os anos, mas aos 11 anos, ele deixa esses pensamentos de lado para depois. Ele se dirige à fonte de água mais próxima, uma pequena piscina isolada. Enquanto se prepara para se lavar, ele para, ouvindo vozes fracas por perto. A voz pertence a uma jovem, encolhida e apavorada. Ela teme que esteja prestes a morrer sozinha. Da beira da clareira, Luke a vê, percebendo que este lugar supostamente vazio está ocupado. Ele avalia a situação. A área não é particularmente perigosa, ela deve ser apenas uma criança perdida. Ele a chama, perguntando quem ela é. Assustada com a voz dele, a menina solta um grito de surpresa. Luke avança pela folhagem, confirmando que de fato há pessoas ali. Ela levanta o olhar e o vê, sem camisa, com uma toalha pendurada no ombro. O rosto da menina fica vermelho, e ela cobre a boca, completamente envergonhada pelo encontro inesperado. Ela gagueja, completamente envergonhada e cobrindo o rosto com as mãos. Perto dali, Luke, sem camisa, percebe que ela deve ser uma convidada para uma das festas de chá de sua irmã, um evento que ele havia esquecido completamente que aconteceria hoje. Ele tenta acalmá-la, apresentando-se como Luke o Galo Discustos. Os olhos da garota se arregalam em reconhecimento. Ela percebe que ele deve ser o irmão mais novo de sua conhecida, Iris. Numa demonstração súbita e formal, ela se curva profundamente e se anuncia como Karen C. Caribbean, a filha do Conde Caribbean. Luke se diverte com a seriedade dela, achando-a bastante engraçada. Ele se ajoelha ao nível dela, sua expressão se suavizando enquanto pergunta se ela pode usar magia de atributo. Karen levanta o olhar, sua apreensão inicial substituída por uma surpresa de olhos arregalados. Ele então pergunta se ela lhe mostraria sua magia, explicando que tem um apreço por ela. Envergonhada, mas ansiosa, Karen concorda prontamente. Ela declara com entusiasmo que o fará imediatamente. Luke, observando sua vestimenta, pergunta se ela trabalha para uma loja ou algo parecido. Ignorando a pergunta dele, ela pede licença e tira uma pequena bolsa ornamentada de um bolso escondido em seu vestido. Com um estalo suave, ela invoca um conjunto completo de utensílios de cozinha e ingredientes da bolsa, maravilhada com sua própria magia e observando que tais bolsas podem ser compradas em qualquer lugar. Ele observa, intrigado, percebendo que a magia de atributo dela é uma bolsa de armazenamento capaz de guardar um grande número de itens. Ainda sem camisa, ele comenta que está curioso para ver a magia dela, mas pede se ela poderia, por favor, vestir algumas roupas primeiro. Em vez de demonstrar mais a bolsa, ela imediatamente começa a cozinhar com os ingredientes invocados, e o som de fritura preenche a clareira silenciosa. Pouco tempo depois, ela lhe apresenta uma tigela fumegante de sopa de coelho da lua apimentada, explicando que a fez com o que tinha à mão e o convidando para saboreá-la. Ele levou a colher aos lábios, imaginando que tornava a comida feita com magia de atributo tão diferente. Apenas o aroma já era delicioso. A primeira colherada causou-lhe um choque. Ele exclamou que era inacreditavelmente delicioso, melhor do que qualquer coisa que já havia provado, mesmo em sua vida passada. Enquanto Karen sorria de satisfação, ele ficou momentaneamente atordoado e confuso com o sabor avassalador. Ele sentiu uma onda de poder crescendo dentro de si e percebeu que o prato lhe dera uma condição de status benéfica, um buff. Olhando para baixo, viu que a tigela já estava vazia. A ficha caiu. Karen era uma jovem nobre capaz de cozinhar pratos que aprimoravam as habilidades de uma pessoa. Seus olhos se fixaram em Karen com uma nova intensidade. Ele não a deixaria escapar, ela era o maior recurso possível para sustentar a vida ociosa com que ele sonhava. Ele a chamou pelo nome para obter sua atenção. Ele se inclinou para a frente e perguntou se ela cozinharia aquela sopa para ele todos os dias quando crescessem. Karen, surpresa com a pergunta repentina e séria, apenas conseguiu encará-lo em confusão. Ele então declarou com uma expressão brilhante e sincera que ela deveria se casar com ele, acrescentando que ele se casaria de bom grado com a família dela para que isso acontecesse. Ela corou, o rosto ficando vermelho vivo com a proposta. O raciocínio de Luke era simples, ele precisava da culinária incrivelmente saborosa dela e, mais importante, acreditava que ela o apoiaria mesmo quando a família Discustos finalmente encontrasse sua ruína. Aquele dia marcou um encontro milagroso. A mente de Karen girava com um único e avassalador pensamento, ele acabará de pedi-la em casamento. Algum tempo depois, Luke reflete sobre como contatou imediatamente seu pai para oficializar a proposta. Seu pai, mostrando sua habitual falta de interesse, simplesmente lhe disse para fazer o que quisesse. Os eventos se desenrolaram rapidamente, e uma reunião foi marcada entre as famílias.
Quando Luke, Karen e Sirap chegam a um restaurante, um homem grande e jovial os cumprimenta calorosamente. Ele se apresenta como Conde Caribbean. O conde os convida alegremente para se sentarem. Luke se desculpa pela ausência de seu próprio pai, mas o conde minimiza a situação, explicando que sabe que o duque já passou por ali, disse olá e foi embora. Embora o conde não pareça incomodado, Luke fica internamente chocado que o chefe de uma família nobre de alto escalão nem sequer compareça à reunião de casamento de seu próprio filho. Ele observava Karen, que se perguntava em voz alta se a reputação intimidadora de seu pai teria sido demais para ela. Internamente, ele sentiu um pingo de alívio, admitindo para si mesmo que não se importava nem um pouco com a ausência do pai. Voltando toda a sua atenção para o Conde Caribbean, ele decidiu ser direto. Afirmou que, como segundo filho, estava em posição de se oferecer e perguntou formalmente se seria aceitável que ele se casasse e entrasse para a família Caribbean. Em resposta, um sorriso brilhante e largo se espalhou pelo rosto do conde. Ele declarou com entusiasmo estrondoso que a família Caribbean receberia Luke de braços abertos. Sua aceitação entusiasmada fez com que Karen perguntasse timidamente a Luke se ele realmente estava bem com alguém como ela. Antes que ele pudesse responder, o pai dela interveio em voz alta, anunciando que Karen já lhe havia dito quanto amava Luke, fazendo a garota se encolher de vergonha. Ele confirmou as palavras do pai dela, mas sua expressão ficou séria. Admitiu sua preocupação, revelando que sabia que algumas garotas zombavam de Karen por sua aparência, embora tivesse sido ele quem confessou seus sentimentos primeiro. Seus pensamentos imediatamente se voltaram para uma lembrança de sua irmã, Iris, aos 12 anos. Ele se lembrou de quão duramente ela tratava qualquer garota que não considerasse bonita, percebendo com uma careta que era ela que o conde se referia. Ele considerou em particular que, embora Karen fosse um pouco gordinha, ela ainda estava se desenvolvendo e ele a achava muito fofa. Embora admitisse para si mesmo que a culinária e o status dela foram o principal atrativo, tinha certeza de que ela era uma boa pessoa. O conde, interpretando mal sua contemplação, expressou imensa gratidão por Luke conseguir ver a beleza interior de Karen, uma noção que Luke não se deu ao trabalho de corrigir. Mudando de assunto, o conde explicou as origens de sua família como pescadores e comerciantes, supervisionando uma vasta gama de negócios marítimos. Ele mencionou que todos na família, inclusive ele, vão ao mar com frequência e então se virou para Luke, questionando se sua constituição aparentemente delicada aguentaria o sol. Antes que ele pudesse responder, Karen interveio, explicando que, como ela não tem irmãos, ele herdaria a casa. Ela acrescentou alegremente que, se um irmão mais novo nascesse, ela abriria mão do cargo para ele com prazer e usaria suas habilidades culinárias para abrir um restaurante. Ele corou levemente com o pensamento e então respondeu à preocupação do conde. Garantiu-lhe que treina e é mais resistente do que parece. Quanto ao sol, tinha a contramedida perfeita preparada, um frasco de protetor solar FPS 50. Ele considerou os aspectos práticos da vida no mar, percebendo que não ficaria enjoado e poderia invocar Val para carregar a bagagem, deixando-o livre para simplesmente dormir. Com seu plano resolvido, ele decidiu que era hora de se despedir da companhia de seu novo sogro. Enquanto se preparavam para sair, o Conde Caribbean confiou formalmente sua filha a Luke, dizendo aos dois para aproveitarem o tempo juntos. Luke se dirigiu a ele respeitosamente como sogro e agradeceu. O conde então se despediu deles com uma gargalhada, comentando sobre como Luke era apressado. Assim que ficaram a sós, Karen virou-se de repente para Luke com olhos arregalados e determinados. Ela chamou seu nome para obter sua atenção e declarou com uma intensidade surpreendente que queria se tornar bonita o suficiente para estar ao seu lado. Ele respondeu calmamente, observando que tinha ouvido dizer que ela se preocupava com sua aparência desde pequena. Ele acrescentou que já a achava muito fofa, mas Karen insistiu rapidamente que não era isso que ela queria dizer. Ela explicou que havia uma pessoa, sua irmã, Iris, que sempre a fazia sentir como se não se importasse com a aparência, e que sentia constantemente o olhar vigilante da irmã sobre ela. Era por essa razão, disse ela, que queria a ajuda dele para se tornar bonita. Luke aceitou, avisando-a que era um professor rigoroso, mas Karen afirmou que estava preparada para aprender. Com um sorriso confiante, ele garantiu que ela poderia de fato se tornar bonita, revelando que na verdade havia uma maneira muito fácil. Karen olhou para ele espantada, questionando se era realmente possível para alguém como ela. Ele considerou brevemente que poderia usar sua magia, sono e Val para ajudá-la facilmente com a dieta, mas entendeu que simplesmente emagrecer não era o que ela realmente queria. Karen, enquanto isso, permanecia perplexa, repetindo baixinho suas palavras sobre uma maneira fácil. Percebendo que aquele não era o momento nem o lugar certo para tal lição, ele sugeriu que fossem para outro lugar. Aproveitando o momento, Karen perguntou se ele poderia chamá-la apenas de Karen e, em troca, pediu permissão para chamá-lo de Luke. Ele concordou prontamente. Resolvido isso, ele decidiu que deveriam continuar a conversa em seu quarto. Ele se virou para Sirap, que havia aparecido ao seu lado, e a instruiu para garantir que ninguém os espionasse. A criada anuiu ao seu comando. Ele começou explicando que seu método de dieta utiliza magia. Karen reagiu com surpresa, questionando o uso de magia. Ele admitiu que poderia estar exagerando, mas depois de ouvir sobre a irmã mais velha dela, sentiu-se compelido a ir direto ao ponto. Ele esclareceu que, em termos simples, é uma forma de se exercitar enquanto dorme. Karen achou o conceito difícil, então ele prometeu explicar tudo por partes. Ele revelou que seus atributos são sono e preguiça, o que fez Karen exclamar maravilhada por ele possuir dois. Ela prontamente concordou em usar o atributo sono dele para sua dieta. Ele continuou, afirmando que o processo era bem simples. Ele usaria seu atributo sono para fazê-la adormecer, momento em que um ser que ele chama de Val entraria em seu corpo.
Val, uma forma de magia sem atributo, realizaria então um conjunto de movimentos usando o corpo dela. Karin, olhando para a criatura mágica morfa, achou-a muito fofa. Karin identificou corretamente Val como um feitiço autossuficiente. Satisfeito, ele confirmou a dedução dela e anunciou que primeiro demonstraria o processo em si mesmo. Ele então programou um temporizador de sono para 1 minuto, instruindo Val a realizar um treino leve para Karin observar. 1 minuto depois, ele acordou. Karin estava visivelmente atonita, com as mãos cobrindo a boca em admiração. Ela exclamou que foi incrível, Kira havia se movido com a graça e a precisão de um artista marcial. Enxugando um pouco de suor da testa, ele se maravilhou com o fato de não ter nenhuma lembrança do treino. Ele garantiu a Karin que tudo o que ela precisava fazer era permitir que Val entrasse em seu corpo. Ela olhou com uma mistura de esperança e incerteza, perguntando se ela realmente também conseguiria. Enquanto Karin se preparava para trocar de roupa, Sirap perguntou se ela era boa em se exercitar. Karin admitiu com um pouco de vergonha que era ruim nisso. Sem se deixar abater, ela concordou ansiosamente em experimentar o método. Depois de se trocar, Karin concordou com a sugestão de Luke de começar com um exercício leve para aclimatar seu corpo. Ela então flexionou um bíceps, declarando orgulhosamente que era muito forte. A contradição foi notada por Luke, ela possuía força, mas lhe faltava coordenação para o exercício. O exercício leve a deixou completamente exausta, esparramada em um sofá e coberta de suor. Luke parou ao lado dela, perguntando como ela se sentia. Mal conseguindo falar, ela questionou se o que acabará de passar poderia realmente ser chamado de um treino leve. Ela geme de agonia, com o corpo inteiro doendo pelo esforço. Luke a ampara, explicando que eles se concentrarão em exercícios básicos para aumentar sua resistência. Ele oferece usar magia de cura, mas avisa que alguma dor muscular permanecerá. Ele a encoraja a perseverar. Apesar da exaustão, Karin se recompõe, prometendo dar o seu melhor. Com os exercícios concluídos, Luke passa para a próxima fase, um regime de beleza. Ele demonstra com uma grande bola de espuma, instruindo-a a ensaboar bem e evitar esfregar com força, pois a própria espuma absorverá a sujeira. Karin ouve atentamente, segurando um pedaço menor de sabão. Ela segue as instruções dele, lavando o rosto suavemente com a espuma abundante. Ele então diz para ela enxaguar bem, lembrando-a de ter cuidado para não aplicar pressão sempre que tocar o rosto. A lição então prossegue para a maquiagem. Karin encara a variedade de frascos e cosméticos, com os olhos arregalados de fascínio. Luke observa sua curiosidade transbordante e rápido aprendizado, achando seu entusiasmo gratificante. Finalmente, eles passam para a nutrição. Luke explica que um corpo bonito não pode ser construído sem os nutrientes adequados. A ideia desperta o interesse de Karin. Ela percebe que, com suas habilidades culinárias, certamente poderia criar refeições deliciosas e adequadas para a dieta usando os ingredientes certos. A partir daquele momento, ela fica completamente absorta no desenvolvimento de novos pratos dietéticos, começando com receitas simples como pratos de soja e salada de frango no vapor. Sua paixão resulta em um banquete enorme espalhado pela mesa. Luke expressa sua alegria por poder desfrutar da culinária japonesa, como sopa de miso e hambúrgueres de natto, neste novo mundo. No entanto, ele a repreende gentilmente por ter preparado comida demais. Ela concorda que comer em excesso não é saudável, independentemente da qualidade da comida, mas explica que não suportaria jogar fora depois de querer experimentar tantas receitas. Ouvindo isso, ele sugere doar o excedente para um dos orfanatos próximos. Os olhos dela brilham com a ideia. Ela percebe que é a solução perfeita. Ela pode continuar sua pesquisa culinária, e qualquer comida que eles não consigam comer pode ser doada para um orfanato. Ela mergulhou em sua nova rotina, preparando uma variedade ainda maior de pratos e entregando-os pessoalmente a diferentes orfanatos todos os dias. Era, pensou ela com um suspiro silencioso de satisfação, um arranjo perfeito para todos. Enquanto viajavam em uma carruagem em mais um dia desses, Luke perguntou se ela estava saindo novamente. Ela lembrou que a ideia tinha sido dele, embora ele resmungasse, admitindo que preferia muito mais estar relaxando em casa. Sua relutância era compreensível quando chegaram. Ao entrar em um dos prédios, ele recuou com nojo da sujeira e dos vermes, resmungando que os orfanatos eram tão anti-higiênicos que ele simplesmente não conseguia se acostumar. O estado do prédio era apenas parte do problema. Uma multidão de crianças imediatamente cercou Karin, gritando seu nome com alegria. Com tantos órfãos incapazes de usar magia para se limparem, até mesmo um feitiço de limpeza poderoso seria, na melhor das hipóteses, uma solução temporária. Em meio ao clamor, uma jovem garota abriu caminho com um apelo desesperado, explicando que seu irmão mais novo havia caído e não acordava. Ela confessou que não sabia usar magia de cura e revelou que, embora a igreja administrasse o orfanato, os padres só apareciam para recolher dinheiro. A história da menina deixou Karin atonita. Vendo sua aflição, Luke gentilmente segurou seu rosto, garantindo que estava tudo bem e que ele iria verificar o menino. Ele acrescentou em voz baixa que realmente não gostava da igreja daquele lugar. Ele os guiou até um quarto pequeno e sombrio onde um menino estava deitado na cama, com a respiração curta e ofegante. Era evidente que ele poderia estar com pneumonia, e as condições precárias certamente não eram lugar para uma pessoa doente se recuperar. Sem hesitar, ele se ajoelhou ao lado da cama, segurando as mãos sobre a criança doente. Ele concentrou sua intenção, imaginando a respiração do menino se tornando estável e normal, e então invocou sua magia com uma única palavra, curar. Um brilho suave envolveu o menino. Momentos depois, sua irmã foi tomada pelo alívio, agradecendo a Luke profusamente. Sua alegria rapidamente se transformou em preocupação ao perguntar qual seria o custo.
A resposta de Luke foi simples, nada. Ele explicou calmamente que, como filho de um duque, não precisava de dinheiro. Ele apenas aproveitou a oportunidade para praticar sua magia. Ele notou a expressão confusa de Karin enquanto ela perguntava se ele realmente não precisava de dinheiro. Ele a tranquilizou, explicando que era ele quem deveria agradecê-la, pois agora entendia como curar aquela doença em particular. Enquanto Karin se curvava profundamente, gaguejando seus agradecimentos, ele refletiu silenciosamente sobre a inteligência dela, pensando que sua vida seria muito mais fácil em um ambiente melhor. Voltando sua atenção, ele chamou por Serape, e sua empregada Beasma apareceu ao seu lado, pronta para receber suas ordens. Seguindo as instruções de seu mestre, Serape se encontrou no escritório do diretor do orfanato. Com um sorriso alegre e conhecedor, ela propôs uma ideia simples, já que o duque possuía uma abundância de riqueza, fazia sentido que eles usassem um pouco dela. De volta ao salão principal, Luke presenteou Karin com uma bolsa pesada contendo 50 moedas de ouro. Ele a instruiu que essa quantia deveria ser suficiente para melhorar a higiene do orfanato e iniciar a educação das crianças. Admitindo que achava tais assuntos um incômodo, ele a proibiu de recusar a tarefa. Com uma leve hesitação, Karin aceitou, dirigindo-se formalmente a ele como jovem mestre de custos. Um sorriso astuto e calculista se espalhou por seu rosto. Ele confessou internamente que, embora tivesse apenas acompanhado no início, a situação havia se tornado bastante interessante. O orfanato, ele percebeu, fornecia uma riqueza de oportunidades para testar sua magia de cura em uma variedade de aflições, veneno, doenças, feridas e até mesmo ferimentos de ataques de monstros. Luke, agora com 14 anos, reflete sobre o estado de sua vida. Nos últimos 3 anos, desde seu noivado com Karin, ele desfrutou de uma existência pacífica. Serape cuida da maioria de suas necessidades, Karin prepara suas refeições todos os dias, e ele tem usado consistentemente Val para manter sua saúde e aparência. Sua vida ideal e preguiçosa está melhorando continuamente. Ele reconhece que, graças a Karin, vivenciou muitas coisas diferentes. No entanto, um sentimento de melancolia se instala quando ele percebe que esses dias de paz estão chegando ao fim. A razão para essa mudança iminente é que Karin em breve frequentará a academia, onde viverá nos dormitórios a partir desta primavera. Por causa disso, ele decide passar o máximo de tempo possível que lhes resta juntos. Ele olha para a porta, notando que ela ainda não chegou. Percebendo que ela está atrasada, ele suspeita saber o porquê e decide que terá que ir procurá-la pessoalmente. Enquanto se dirige para a casa principal, ele é surpreendido por uma visão incomum. Testa o galo de custos, de 19 anos, está presente a esta hora. Ele passa por Testa, que o ignora completamente. Luke nota internamente que, embora agora seja mais alto que o homem mais velho, Testa parece não se importar nem um pouco. Ignorando o encontro frio, ele volta a focar em seu objetivo original. Ele tem certeza de que sabe onde encontrar Karin. Sua busca o leva para fora, onde ele a vista sentada graciosamente em meio a um jardim de flores. Ele a encontrou. Ele parou um momento para admirar a transformação dela. Sua dieta foi um sucesso notável, e agora ela é amplamente considerada uma grande beleza, elogiada tanto por sua aparência quanto por sua feminilidade recém-descoberta. Ao se aproximar da mesa, no entanto, ele fica surpreso. Karin não está sozinha. Ela está tomando chá com Iris, que levanta o olhar e o cumprimenta com um surpreso. Nossa, Luke. Ele encontrou sua voz, perguntando em voz alta se poderia pegar Karin emprestada. Iris, o galo de custos, no entanto, recebeu sua interrupção com um sorriso frio, perguntando o que trazia até ela. Ela o acusou de tentar estragar sua festa do chá, acrescentando que Karin tinha vindo para vê-la, e não o contrário. Em resposta, ele declarou sem rodeios que viera para levar de volta sua noiva sequestrada. A declaração apagou o sorriso do rosto de Iris, sua expressão endurecendo instantaneamente. Seu olhar era intenso, um testemunho silencioso de sua reputação. Dizia-se que qualquer homem que encontrasse seus olhos inevitavelmente desejaria se tornar seu brinquedo, mas o poder dela não teve efeito sobre ele. Karin se desculpou, explicando que também queria conversar com Iris. Ele notou que, pelo que podia ver, Karin era muito mais atraente de qualquer maneira. Ele tranquilizou Karin, dizendo que não era culpa dela, e então voltou sua atenção para Iris. Chamando-a de Nessan, ele perguntou se ela já tinha se divertido o suficiente. Ela disse para ele deixá-las em paz, sugerindo que ele poderia conversar com Karin o quanto quisesse quando estivessem juntos na academia. Ele protestou que isso não era justo, pois ele não iria para a academia até o ano seguinte e esta era sua única chance. Pega entre os dois, Karin ficou sem graça, pensando consigo mesma como era maravilhoso ter duas pessoas bonitas brigando por ela. Iris notou sua reação fofa, mas descartou o comportamento de Luke como uma simples e teimosa birra. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, admitindo que não tinha escolha. Ele então disse a Iris que ela estava arruinando seu belo rosto com uma expressão tão assustadora. Com um sorriso desarmante, ele a lembrou de que ela também iria para a academia em breve e a incentivou a dar o seu melhor. Tendo apaziguado a situação, ele pegou a mão de Karin e declarou que estavam de saída. Ele raciocinou internamente que, como raramente via Iris, não faria mal ganhar alguns pontos com ela. Enquanto partiam, Karin ofereceu um pedido de desculpas apressado a uma Iris surpresa. Ele se viu cativado pelo olhar intenso de Iris. Ela o declarou o único homem cuja beleza poderia rivalizar com a sua voz um sussurro ofegante enquanto confessava seu desejo por ele. A respiração de Luke falhou, seu rosto corando enquanto ele pronunciava o nome dela, mas isso era apenas uma lembrança, um eco persistente de meses passados. No presente, com Karin tendo partido para a academia, Luke havia se tornado um recluso.
Deitado na cama, ele foi despertado de seus pensamentos por Sirap, que perguntou qual livro ele gostaria para o dia. Ele, no entanto, tinha outros planos. Vamos sair hoje, anunciou ele, assustando Sirap, que comentou como isso era incomum. Luke refletiu internamente que raramente tinha um motivo para sair. Sirap cuidava das compras, os comerciantes vinham até ele, e ele não tinha amigos para visitar além de Malsan. Ela expressou sua surpresa novamente, mas então pediu ansiosamente para acompanhá-lo, independentemente do tempo. Como desejar, ele respondeu simplesmente. Logo, eles estavam a caminho, com Sirap dirigindo habilmente a carruagem do Cal, suas feições de homem fera escondidas sob um manto escuro. A viagem deixou Luke nostálgico, lembrando como Karin costumava levá-los a passeios semelhantes. Enquanto estava perdido no pensamento de quanta falta sentia dela, a carruagem parou. Eles haviam chegado. Ele comentou sobre a rapidez da viagem. Sirap explicou que a carruagem do Cal nunca é impedida, um testamento de sua autoridade. Ao descer para a rua, Luke considerou seu propósito para este raro passeio, imaginando que exatamente ele encontraria. O destino deles era um imponente edifício de vários andares conhecido como a Grande Loja Maido. Uma enorme loja de departamentos, reconhecível do mundo do jogo, era um lugar para adquirir de tudo, desde itens básicos e equipamentos até presentes destinados a potenciais parceiros românticos. Enquanto eram recebidos na entrada, Luke virou-se para sua companheira com uma oferta generosa. Você pode comprar o que quiser também, Sirap, disse ele. Ela agradeceu-lhe com gratidão. Eles foram prontamente recebidos por um homem bem vestido que identificou Luke imediatamente. Você deve ser o jovem filho do Duque de Custos, afirmou ele, apresentando-se como Morskey Maido, o proprietário do estabelecimento. Luke notou silenciosamente que, para um comerciante, a informação era de fato uma arma poderosa. O proprietário então os conduziu a uma área privada luxuosamente decorada. Por favor, sentem-se, ofereceu ele, gesticulando em direção aos assentos macios da sala VIP. Ele está sentado na sala particular quando Morskey Maido, reconhecendo que lidar com um homem velho pode ser entediante, oferece apresentar sua filha em seu lugar. Um carrinho de serviço está próximo, pronto para seus pedidos. Seguindo a apresentação de seu pai, uma jovem vibrante se adianta. Ela se apresenta como a Karin Maido, a filha de 14 anos de Morskey. Luke a reconhece imediatamente como uma figura-chave do jogo, um dos principais interesses amorosos da Rota do Mercador. A Karin cumprimenta Luke e Sirap calorosamente, expressando sua esperança de que se deem bem e notando seu prazer em ver que Luke não é rude com Sirap, uma homem-fera. Luke e Sirap então se apresentam formalmente. Ela então volta toda a sua atenção para os negócios, perguntando o que ele procura hoje. Internamente, Luke considera isso um golpe de sorte. Ele esperava vê-la antes de entrar na academia, mas nunca imaginou que ela o atenderia pessoalmente. Ele pede que ela mostre suas recomendações, talvez um regime de beleza ou qualquer outra coisa que ela ache conveniente. Encantada com o pedido aberto, a Karin bate palmas e concorda com entusiasmo em mostrar-lhe tudo o que tem. Fiel à sua palavra, ela começa sua apresentação com um sorriso. Acompanhada por comentários espirituosos e envolventes, ela apresenta o primeiro item, um secador de cabelo mágico. Depois de comprar quase tudo que a Karin apresentou, Luke sorri com satisfação por suas aquisições. Ele então se vira para Sirap, que estava quieta ao lado, e pergunta se há algo que ela gostaria para si. Sirap parece surpresa, murmurando que não, na verdade. Ela explica melhor, dizendo que, como quase nunca fazem compras juntos, ficaria feliz em receber qualquer coisa que ele escolhesse dar a ela de presente. Ouvindo isso, a Karin intervém, apresentando uma pequena caixa para Sirap. Dentro dela, repousa uma bela gargantilha vermelha. Os olhos de Sirap se arregalam de espanto enquanto ela suspira, achando-a maravilhosa. Apesar de sua admiração pelo presente, ela fica sem graça, protestando com Luke que é apenas uma serva e não pode aceitar tal coisa. Ignorando sua objeção, ele calmamente informa a Karin que eles vão comprar. Ele então se vira e oferece a caixa para Sirap. Ele explica que é um símbolo de sua gratidão por seu cuidado constante, e então pergunta gentilmente se estava enganado ao pensar que ela gostou. Sua hesitação inicial dá lugar a um sorriso conformado e conhecedor. Não há o que fazer, ela decide. Ele gentilmente prende a gargantilha vermelha em volta do pescoço dela, cobrindo seus olhos enquanto pergunta sua opinião. Enquanto ela olha seu reflexo, a Karin Maido exclama com entusiasmo que combinou muito bem com ela. Sirap, corando, só consegue concordar que é maravilhoso. Ela toca o novo acessório, com um rubor de satisfação em suas bochechas, enquanto pergunta como está. A gargantilha, ela nota, realmente realça seu lindo cabelo branco. Ele a observa com um sorriso gentil e satisfeito, feliz por ela ter gostado de seu presente. Com as compras concluídas, a Karin Maido os acompanha até a carruagem. Ela reflete sobre a visita satisfatória e expressa sua esperança pela preferência contínua deles. Enquanto a carruagem se afasta, ele reflete consigo mesmo que fazer coisas assim de vez em quando pode não ser uma má ideia. A carruagem avança pelas ruas da cidade. Ele sabe que terá que sair de casa e ir para a academia no próximo ano, e decide que precisa experienciar um pouco o mundo antes disso. De volta ao seu quarto, ele resolve acertar algo antes de sair de casa. Ele precisa encarar a razão pela qual o Luke original acabou se tornando um sapo gordo e nojento. Deitado na cama, ele admite que já tem um bom palpite. Embora considere isso uma chatice, ele sabe que precisa enfrentar o problema. O caminho da preguiça, ele pensa, é difícil. Um forte contraste define a existência de Luke. De um lado, o rosto inchado e desfigurado que ele agora possui. Do outro, o jovem bonito e saudável que ele já foi.
Essa discrepância em seu rosto e corpo tem sido uma fonte de dúvida constante e incômoda. Ele encara seu reflexo, ponderando como as coisas chegaram a esse ponto. É difícil conciliar seu estado atual com a memória do garoto bem apessoado que costumava ser. Seus pensamentos se voltam para as possíveis causas. Ele suspeitava que a comida deste mundo não era adequada para seu corpo, chegando a investigar alergias ou uma constituição fraca, mas nunca encontrou uma resposta. Os ingredientes eram sempre os mesmos. Será que um simples estilo de vida hedonista seria realmente o suficiente para causar uma transformação tão drástica? Enquanto reflete sobre comida, ingredientes e preparação, uma ideia se forma. Talvez Karen saiba mais sobre isso. Ele analisa um testemunho escrito de Karen. Ela parece nervosa ao escrever sua conclusão. As propriedades que ele descreveu são quase exclusivamente indicativas de toxinas. Ele lê as palavras dela, que explicam que tais substâncias podem ser usadas medicinalmente, mas, dependendo do método, também podem produzir efeitos letais. A possibilidade se solidifica em sua mente. Se for veneno, isso poderia finalmente explicar a bizarra mudança em sua aparência. É uma pista que vale a pena seguir. Ele então se volta para Sirap para ouvir seu testemunho, perguntando como ele era quando criança. Ela se lembra que, até os 4 anos, ele era uma criança fofa que comia e dormia bem. Ele questiona se havia algo fisicamente incomum nele, mas ela confirma que não havia nada, exceto por sua pele delicada. Ela continua, explicando que a condição dele se tornou instável por cerca de 1 ano após um jantar de aniversário. Ele estava aproveitando a refeição com tanto prazer que ela ficou surpresa quando ele desmaiou de repente, deixando as criadas em frenesi. Ele se lembra que foi quando ficou sem mana. Sirap acrescenta que as coisas só começaram a melhorar quando ele completou 6 anos. Ele insiste em um detalhe crucial: quem preparava suas refeições naquela época? Sirap o informa que eles tinham um chefe, mas ele foi forçado a se aposentar imediatamente após aquele jantar específico. A partir daquele momento, o mordomo assumiu a função. Com essa última informação, tudo se encaixa. Seus olhos se estreitam com uma certeza fria. Teria que ter sido o mordomo-chefe quem fez as refeições envenenadas. Ele havia encontrado sua resposta. Entrando na sala, ele cumprimentou calmamente o mordomo-chefe, que estava sentado amarrado a uma cadeira, com a cabeça envolta em bandagens. O homem se encolheu de surpresa. Ele começou seu interrogatório, explicando que estivera pensando muito. Ele fez uma pergunta ao mordomo: por que ele ficou conhecido como sapo gordo e nojento? Se ele tivesse se desenvolvido normalmente, raciocinou, nunca deveria ter chegado a esse ponto. Em seguida, ele agradeceu enfaticamente ao mordomo por preparar suas refeições todos os dias. A comida, no entanto, era o problema. Ele deixou uma grande massa gelatinosa dela cair no chão com um baque úmido, comentando que provavelmente nunca caiu muito bem para sua constituição. A razão para isso era simples. Ele olhou diretamente para o homem amarrado e afirmou claramente que alguém o estava envenenando. O mordomo recuou, com a respiração presa na garganta. O mordomo cedeu imediatamente, gritando que a tarefa lhe fora designada pelo chefe da família de Custos. Luke perguntou calmamente se ele estava agindo sob as ordens de seu pai. Ele refletiu que sua família provavelmente não se importava o suficiente para sujar as próprias mãos. Em seguida, revelou um detalhe crucial: o tempo todo, ele esteve neutralizando o veneno com magia de cura. Ele supôs que devia ter sido muito frustrante para eles quando ele se recusou a morrer e, em vez disso, ficou ainda mais saudável. Com seu conhecimento exposto, ele confrontou diretamente o homem aterrorizado, pedindo confirmação. Era ele quem estava envenenando a comida, não era? O mordomo só conseguia gaguejar de medo. A determinação do homem se desfez completamente. Ele curvou a cabeça e implorou por perdão. Luke notou com certa surpresa a rapidez com que ele confessou. Ele suspirou, achando a resposta entediante. Admitiu que estaria mais ansioso por vingança se o mordomo tivesse resistido. Em seguida, afirmou que concederia o perdão, mas não sem uma condição. Sua condição não era a morte. Ele esclareceu que não tinha planos de matar o mordomo, mas que usaria como cobaia para sua magia. Enquanto um arranjo mágico complexo e brilhante se formava em sua mão, ele chamou aquilo de um pequeno castigo. Ele completa o feitiço, sua voz ecoando na escuridão rodopiante enquanto concede ao mordomo-chefe o dom da preguiça. O velho convulsiona, envolvido pela energia mágica. Os olhos do mordomo se abrem, mas estão vagos e sem foco. Luke observa o resultado, percebendo pela primeira vez o que sua maldição realmente faz a uma pessoa. Ele agora entende o efeito completamente. Com uma expressão calma, ele dispensa o mordomo, dizendo-lhe que pode voltar ao trabalho. O velho permanece sentado, inerte e sem reação na poltrona. Enquanto isso, em outra parte da propriedade, o Duque de Custos senta-se sozinho no escuro. Ele encara a frente, reconhecendo um único e claro pensamento: seu inimigo é seu próprio filho. Luke reflete sobre sua estratégia. Ele sabe que seu pai não se importaria se ele simplesmente demitisse funcionários como o mordomo, mas provocar a hostilidade direta de seu pai causaria problemas imensos. É por isso que ele escolheu incapacitá-lo. Seu plano não é eliminar as peças de seu pai do tabuleiro, mas simplesmente tornar seus peões impotentes, deixando-os vivos, mas totalmente inúteis. Mais tarde, enquanto ele caminha por uma sala de estar, Sirap o chama, perguntando aonde ele foi. Ele dá uma resposta simples: só sair. Ela sorri, dizendo que já presumia que ele iria para a academia e pergunta se ele havia considerado não ir, inclinando-se com um olhar brincalhão. Ele devolve a pergunta, querendo saber se ela ficaria feliz se ele dissesse que iria. Ele admite para si mesmo que não ir era uma escolha plausível, dada a alta chance de ser morto na academia. Mas seu caminho já estava traçado, ele estava apenas brincando com a ideia.
Sirap se encosta nele, satisfeita, e diz que, se possível, ficaria feliz em permanecer ao seu lado. Ela fecha os olhos, com um sorriso sereno no rosto. Ela entende que, enquanto seu mestre estiver vivo, sua própria casa não é mais segura, não lhe dando outra escolha a não ser se mudar. É um preço que ela está disposta a pagar, tudo para proteger sua vida de lazer com ele. A estratégia de Luke estava clara em sua mente. Ele operaria das sombras, ajudando sutilmente os protagonistas do jogo para orquestrar o conflito inevitável entre a família real e a nobreza. Então, quando chegasse a hora certa, ele esmagaria o líder dos nobres, seu próprio pai, o Duque de Custos. Ele refletiu sobre o papel difícil no qual havia reencarnado. Embora esse caminho parecesse oferecer a maior chance de sobrevivência, estava longe de ser fácil. Ainda assim, o fato de que este era o mundo de um jogo que ele amava lhe trazia uma certa satisfação. Com uma nova determinação endurecendo sua expressão, ele resolveu interpretar o papel de Luke com tudo o que tinha. Ele não iria ficar de braços cruzados e permitir que o matassem. Um ano depois, seu caminho o levou aos campos do exame de admissão da Academia Real Alecidas. Vestido com um uniforme elegante, ele se despediu de Sirap, que estava ao lado da carruagem. Ela lhe disse para se cuidar, e ele a tranquilizou com confiança, dizendo que o faria. Dentro do vasto anfiteatro de pedra, um instrutor se dirigia aos candidatos reunidos. O exame de admissão, explicou ele, consistiria em 3 testes distintos: magia, combate prático e uma avaliação teórica. Enquanto ele estava entre os outros candidatos, um estudante próximo murmurou uma pergunta depreciativa sobre um homem-fera. Luke ouviu, mas não deu importância, lembrando a si mesmo que os melhores alunos recebiam bolsas de estudo independentemente de sua identidade. Seu plano era simples, não se destacar nem se esforçar demais. Sua atenção foi subitamente desviada quando Sirap, observando das arquibancadas, apontou para a arena. Ela perguntou se os exames práticos estavam começando, e um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Luke. Ele voltou seu olhar para a combatente que agora tomava sua posição no centro da arena. Um choque de reconhecimento o atingiu. A candidata era uma homem-fera com um cabelo verde vibrante e impressionantes olhos esmeralda. Luke a reconheceu instantaneamente, a aventureira Ruby, uma das heroínas do jogo. Ela explodiu em movimento, um borrão verde que se esquivou facilmente do soco do instrutor. O golpe errou completamente, rachando o chão de pedra onde ela estava um momento antes. Ela se movia com uma velocidade estonteante, um turbilhão de chutes e golpes que sobrepujou seu oponente com pura força. Sua combinação da constituição poderosa de uma homem-fera com técnicas pouco ortodoxas deixou os examinadores impressionados. Ao final da luta, Luke, que observava de lado, sentiu uma pontada de desapontamento por ter acabado quando estava ficando bom. Um examinador então chamou pelo próximo participante. O próximo candidato, o profetizado Imperador da Espada, deu um passo à frente. Ele segurava uma pequena criatura trêmula na mão, com uma expressão de puro aborrecimento enquanto reclamava de como aquilo era um pé no saco. Sua atitude levou um examinador a questionar se sua magia era sem elemento. Em resposta, ele liberou uma torrente de poder bruto. O chão explodiu em uma violenta erupção de rocha e poeira, estilhaçando o piso da arena. A força pura da explosão atordoou os espectadores. Um examinador gritou para ele parar, declarando que já era o suficiente, enquanto a aventureira Ruby observava a demonstração, com os olhos arregalados de surpresa. Sua surpresa rapidamente se transformou em uma curiosidade pensativa, com um pequeno sorriso brincando em seus lábios enquanto ela avaliava o poder do garoto. Sua avaliação se provou correta quando o oponente do Imperador da Espada, completamente derrotado, levantou a mão em sinal de rendição. No dia seguinte, os resultados do exame foram divulgados. Luke sentou-se confortavelmente em casa com Sirap, que segurava sua carta de aceitação. Ele se lembrou de suas excelentes notas e resultados incríveis nos exames do mundo do jogo, não sentindo nenhuma ansiedade sobre a possibilidade de falhar. Com seu lugar na academia garantido, e o Imperador da Espada também entre os novos alunos, o palco estava montado. A simulação de estratégia de romance adulto estava prestes a começar. Vestido com um uniforme novo e impecável, Luke de Custos admira seu próprio reflexo, reconhecendo sua beleza recém-adquirida. Enquanto se prepara para partir, sua criada, Sirap, informa que a carruagem está pronta. Ela se maravilha com sua aparência, declarando que nunca viu um homem tão perfeito. Ele agradece, ciente de que este dia marca o início de sua nova vida. Seus pensamentos se voltam para seu destino, a Academia Real Alecidas. Ele sabe que é a academia mais antiga e prestigiada de todo o reino, um grande palco onde inúmeras ambições e esquemas estão prestes a se cruzar. Ele reflete sobre o corpo discente. Embora quase todos os nobres frequentem esta escola, ela começou recentemente a aceitar os plebeus mais talentosos em um esforço para recrutar mais alunos, criando um ambiente diverso e competitivo. Essa educação diversificada é necessária porque o reino é assolado por numerosas masmorras, das quais monstros costumam emergir. Consequentemente, aprender a autodefesa adequada é considerado uma parte essencial da formação, com a academia focando em 3 matérias principais: batalha, magia e estudo acadêmico. Além de suas atividades marciais e acadêmicas, a academia também funciona como uma instalação de pesquisa de ponta. Ela dá ênfase especial ao desenvolvimento da magia, e Luke prevê que ser ensinado por magos lendários será uma experiência interessante. Ele entende que o sucesso aqui depende de 2 fatores-chave: aumentar seus atributos pessoais e interagir com os vários interesses amorosos. A história, e as pessoas que ele pode encontrar, mudarão com base nesses atributos. Para alcançar um resultado específico, ele sabe que deve gerenciar cuidadosamente quais eventos, ou flags, ele ativa. Com esse conhecimento, ele forma uma estratégia clara.
Ele usará as memórias de sua vida anterior para apoiar o protagonista da história. Tudo isso enquanto desempenha o papel do vilão, Luke, que está sempre por perto. Seu objetivo principal é evitar as rotas padrão que levam à morte de seu personagem. Ele considera, no entanto, que os eventos já podem estar se desenrolando de forma muito diferente do jogo que ele se lembra. Afinal, ele não é mais o sapo gordo e feio que seu personagem deveria ser. Ele fortalece sua determinação, sabendo que precisa sobreviver pelo bem daqueles que dependem dele. Tirado de seus pensamentos, ele ouve Sirap perguntar se ele se lembrou de tudo. Ele sorri, garantindo a ela que ela preparou tudo para ele. Apesar de seu comportamento calmo, o rosto de Sirap está marcado pela preocupação. Sua preocupação explode quando ela lamenta que queria ir com ele como sua atendente para limpar seu dormitório. Ela só é impedida pelo que chama de uma regra estúpida da academia. Os atendentes não podem ter mais de 2 anos de diferença de idade de seu aluno. Luke observa internamente que seu poderoso senso de dever só aumentou ao longo dos anos. Enquanto ela segurava as mãos dele, Luke explicou a política da academia. Embora os alunos tivessem permissão para ter atendentes, a idade de Sirap, 7 anos mais velha que ele, infelizmente a desqualificava. Ele expressou seu pesar, dizendo que ficaria feliz em tê-la ao seu lado, mas simplesmente não havia o que fazer. Ele continuou, reconhecendo que era comum crianças terem atendentes de idade semelhante por essa mesma razão, mas que ele não conhecia ninguém que pudesse assumir esse papel. Sirap ouvia em silêncio, com uma expressão indecifrável. Ela expressou suas preocupações, observando que ele sempre agia em seu próprio ritmo e que ela estava preocupada se o atendente que seu pai designaria seria capaz de fazer um bom trabalho. Luke tentou tranquilizá-la, insistindo que tudo daria certo e ficaria bem. Ele sorriu, tentando acalmar as preocupações dela, lembrando-a de que ele sabia se cuidar. Acrescentou que Karen também estaria na academia, o que pareceu oferecer algum conforto, embora ele ainda terminasse a frase com incerteza. Suas garantias, no entanto, pouco fizeram para acalmá-la. Com uma expressão de dor e determinação, ela afirmou claramente que seu desejo era simplesmente cuidar dele, uma declaração que o pegou de surpresa. Seu apelo sincero trouxe uma memória à sua mente. Sirap cuidava dele desde que era um bebê. Olhando para as mãos unidas, uma onda de gratidão o invadiu, e ele agradeceu-lhe em voz baixa. Ele refletiu sobre sua infância, uma época em que sua família não lhe demonstrava amor ou afeto. Foi Sirap quem mais do que compensou essa ausência, fornecendo o cuidado de que ele tanto precisava. Para ele, ela era a sua única família. O pensamento se solidificou em sua mente. Ela sempre fora sua atendente exclusiva, mas ele percebeu que recentemente ela vinha assumindo cada vez mais trabalho, tornando seus dias mais difíceis. Um sentimento de urgência o preencheu enquanto ele a chamava pelo nome. Antes que ela pudesse responder, ele a puxou para um abraço repentino e apertado. Ele disse que ela havia feito mais por ele do que ele jamais poderia retribuir, mas fez uma promessa solene de recompensá-la um dia por tudo. Ele a segurou com força, seu aperto firme de convicção. Embora soubesse que seria difícil, ele reafirmou silenciosamente seu voto, sua determinação absoluta. Ele encontraria uma maneira. Ele a abraçou forte, o calor do abraço sendo um último conforto antes de sua partida. Ele admitiu que sentiria falta dela, e ela confessou que também sentiria a falta dele. Afastando-se um pouco, ele pediu que ela cuidasse da casa enquanto ele estivesse fora. Ele prometeu voltar por um curto período no final do ano, pedindo que ela aguentasse a separação até lá. Ela simplesmente concordou. Com as despedidas ditas, sua carruagem partiu, afastando-se da casa que compartilhavam. Ele sabia que não ficariam juntos por um tempo, mas esse período separados apenas fortaleceu sua determinação de valorizar ainda mais Sirap no futuro, depois de seu tempo na academia e para todo sempre. Ele havia feito uma promessa antes de partir, uma declaração de sua intenção. Disse a ela que, quando se formasse e deixasse o território, ela deveria ir com ele. Sirap, surpresa, perguntou se ele tinha certeza. Ele a olhou com uma certeza inabalável, jurando que nunca a deixaria ir. Ele ficou feliz em ouvi-la confirmar que também não sairia do lado dele. Sirap adicionou uma condição à sua promessa, desde que Karen estivesse de acordo. Construindo sobre o futuro compartilhado, ele então propôs que se tornassem uma família de verdade. A sugestão a deixou atordoada por um momento, antes de seu rosto se iluminar com um rubor e pura alegria. Ela concordou sem hesitar, uma reação que o fez perceber o quanto a amava. E assim, ele chegou à rua principal da academia. Uma figura encapuzada, Sirap, despediu-se dele, desejando-lhe uma boa estadia. Acenando uma última vez, Luke se virou e atravessou os grandes portões, pronto para o próximo capítulo de sua vida. Perto da recepção dura, onde deveria encontrar outros novos alunos, uma jovem o abordou diretamente. Ela o chamou pelo nome. Ao olhá-la, ele sentiu uma vaga sensação de reconhecimento, perguntando-se se já haviam se encontrado antes. A garota sorriu, desculpando-se pela apresentação tardia. Ela anunciou seu nome como Libera Glico, a filha de 15 anos do Barão Malsa Glico, o diretor do Ministério da Magia. Ela explicou que soube quem ele era imediatamente pela descrição de seu pai. O nome o atingiu. A filha de Mao San. Ele achou a conexão interessante, lembrando que o único pai de um interesse amoroso que conhecia era Morsky. Libera então revelou o verdadeiro motivo de sua presença. Ela era a assistente que seu pai havia arranjado. Isso, ela afirmou, mudava as coisas. Ela insistiu que ele deixasse de lado os honoríficos e a chamasse simplesmente de Libera. Ele observa que Libera gosta de magia, algo que o pai dela, Malsa, havia mencionado. O rosto de Libera se ilumina enquanto ela confirma, declarando que adora e sonha em conseguir um emprego no Ministério da Magia no futuro. Ele pergunta por que as pessoas zombariam dela por essa ambição.
Libera explica que é uma reação comum quando uma garota expressa o desejo de se juntar ao ministério. Indiferente, Luke olha para ela com convicção e afirma que sabe que ela conseguirá. Suas palavras de apoio continuam enquanto ele diz que ela é talentosa e se esforça, garantindo que ela se sairá bem. A expressão séria dela se desfaz, substituída por um sorriso radiante e sincero enquanto ela lhe agradece. Animada por sua gentileza, ela declara seu desejo de se aproximar dele. Luke parece surpreso com isso, mas ela esclarece que, como sua assistente, quer cuidar dele. Ele insiste que pode se virar sozinho, mas ela se mantém firme. Internamente, ela se pergunta por que ele parece gostar tanto dela. Sua postura se torna intensa. Empurrando os óculos para cima, ela afirma com seriedade que a magia dele é uma forma de arte. Nesse momento, uma expressão de súbita compreensão cruza o rosto de Luke. Ele finalmente a reconhece. No jogo, Libera é conhecida como uma maníaca por magia, uma bruxa cujo amor obsessivo por magia frequentemente causa problemas. Ela é uma personagem que só se pode encontrar ao aumentar o atributo de magia. Percebendo a intensidade dela, ele decide que é melhor mudar de assunto. Ele sugere que terminem a inscrição para o dormitório primeiro e deixem a conversa sobre magia para depois. No entanto, Libero informa rispidamente que a papelada já está pronta e resolvida, deixando-o momentaneamente sem palavras. Com essa tarefa resolvida, ela imediatamente muda de foco, perguntando se deveriam discutir magia com o chá que tem. Ela sugere com entusiasmo que encontrem um lugar que sirva chá, pois é o ambiente mais adequado. A cena muda para eles sentados em um café ao ar livre, com o aroma perfumado enchendo o ar. Enquanto ele saboreia seu chá, comenta como está delicioso e agradece por ela sempre enviar um pouco. Libera, no entanto, vai direto ao ponto, perguntando se pode dar sua opinião pessoal sobre o feitiço original dele. Ele calmamente diz para ela prosseguir. Com a permissão, ela inicia uma análise fervorosa e rápida de sua magia sem atributo, gesticulando com entusiasmo animado. Enquanto a ouve, Luke se pergunta silenciosamente se o fascínio intenso dela se deve à influência de seu pai, Malsa. Ele escuta enquanto Libera conclui sua avaliação inicial. Ela considera o Val dele altamente conhecedor em todos os aspectos da magia, com potencial ilimitado para uso, embora observe que ainda há espaço para melhorias. Ele considera que Libera pode ser uma boa parceira de pesquisa. Em sua mente, ele imagina tanto ela quanto seu pai, Malsa, antecipando ansiosamente os resultados de sua colaboração, com uma empolgação mútua. Os dois sentam-se juntos em uma mesa ao ar livre, um momento de silêncio passando entre eles enquanto terminam suas bebidas. Após um momento, Libera anuncia que está quase na hora do evento principal e que eles devem ir. Eles se levantam de seus assentos e começam a andar. Eles chegam ao grande salão da Academia de Magia. O vasto auditório já está cheio de alunos sentados para a cerimônia de entrada. Seu olhar percorre a multidão, e ele percebe que reconhece rostos espalhados por todo o salão, figuras importantes do mundo que ele se lembra. De repente, ele sente um olhar intenso e penetrante direcionado a ele, assustando-o e interrompendo suas observações. Sua cabeça se vira bruscamente em direção a uma sacada com vista para o salão, onde ele vê a fonte do olhar fixo, o Imperador da Espada. Os olhos do jovem estão fixos nele de cima. Um brilho de reconhecimento cruza o rosto do Imperador da Espada ao perceber para quem está olhando. Seu olhar intenso permanece fixo em Luke. O Imperador da Espada se pergunta se foi notado, sua expressão endurecendo enquanto um único pensamento surge. Ele tem um pressentimento muito ruim sobre isso. Seu olhar intenso pesava sobre Luke, que o encarava com uma expressão firme e pensativa. Este deveria ser o primeiro encontro deles, Luke ponderou internamente, mas a reação do outro garoto sugeria o contrário. Parecia que ele já era conhecido pelo Imperador da Espada. No que parece ser uma assembleia da academia, Libera Glico nota a expressão preocupada de Luke discustos e pergunta qual é o problema. Luke se pergunta em voz alta por que um garoto em particular está olhando para ele como se fosse seu arqui-inimigo. Quando Libera pergunta a quem ele se refere, Luke simplesmente diz, ele. Libera explica que o garoto, um cavaleiro aprendiz chamado Dan, serve à família Marshall, que lidera a facção real, enquanto a família Discustos lidera a facção nobre, sua opositora. Luke percebe, sombriamente, que eles estavam destinados a ser inimigos desde o nascimento. Libera acrescenta que ouviu dizer que Lin Shinsama, a que está sentada ao lado de Dan, é muito talentosa em artes marciais. Ela continua seu relatório detalhado, identificando a mulher como Lin Shin da casa Marshall. Libera observa que Dan é o assistente dela e que sua avaliação é crescimento. Ela parece saber os atributos de todos, comentando que a avaliação de Lin Shin é o escudo de atributo, e que, embora não seja habilidosa com magia, ela é como um dicionário de atributos ambulante. Enquanto Libera fala, a mente de Luke vagueia para seu próprio conhecimento sobre Lin Shin. Ele a categoriza internamente como um dos interesses amorosos de consolação, alguém com quem um jogador pode se casar mesmo que não consiga conquistar nenhuma das outras. Ele imagina o futuro dela como uma boa esposa que ama profundamente seu marido e filhos. Ele se lembra de outro caminho possível na história, se alguém que não seja o protagonista capturar seus afetos, é o próprio Luke quem o faz. Nesse cenário, ela aparece mais tarde como esposa de Luke, consequentemente, uma inimiga para o protagonista. Luke reflete que a luta inevitável contra ela nessa rota realmente realça sua beleza essencial. Ele considera digno de louvor que sua personalidade pura e devotada acabe se tornando sua ruína. Seus pensamentos então se voltam para a história de Dan. Embora seja um plebeu, o pai de Dan foi um cavaleiro honrado capaz de usar magia de atributo.
Seguindo seus passos, Dan tem lutado contra monstros e praticado desde a infância, o que lhe permitiu entrar na academia como assistente de Lynch. Essa história alimenta a ambição de Dan, continuar o legado de seu pai na academia e se tornar um cavaleiro da casa Marshall. Luke entende que essa é a verdadeira razão pela qual Dan nutre tanto ódio pela família Discustos, os líderes da facção nobre. O peso desse conhecimento prévio parece cansar Luke. Ele suspira, pensando em como é um incômodo, e antecipa que, nesse ritmo, outra figura provavelmente também virá atrás dele. Sua atenção é atraída para o palco quando o discurso da oradora da turma é anunciado, e uma garota chamada Irina Shieldborg Alecidas é chamada à frente. Enquanto a primeira princesa do reino de Alecidas, Irina, começa seu longo discurso, Luke se inclina para Libera, reclamando de seu tédio. Libera pergunta se ele está interessado na princesa, comentando sobre sua beleza. Luke nega veementemente, pensando consigo mesmo que Irina é simplesmente outro interesse amoroso com o qual ele terá que lidar durante sua vida escolar. Ele considerou a princesa Irina. Embora ela fosse certamente bonita, ele se lembrou de não ter tido interesse nela durante o jogo. Afinal, ele já estava acostumado com a beleza, graças a sua irmã Iris. Seus pensamentos então se voltaram para sua situação atual. Ele explicou a Libera que, mais importante, ele já tinha uma noiva e outra pessoa que amava. Com duas pessoas assim em sua vida, ele não podia se dar ao luxo de baixar a guarda. Ela perguntou se ele pretendia tirar uma soneca. Ele confirmou seu interesse no travesseiro, mas observou que não era um tópico para o local atual. Libera sorriu, concordando que parecia uma ótima ideia e prometendo acordá-lo quando a cerimônia terminasse. Fiel à sua palavra, ele adormeceu em seu assento enquanto a cerimônia prosseguia. Libera cuidou dele, sentindo um alívio por ele ser uma pessoa tão compreensiva. Quando o salão se esvaziou, ela o acordou gentilmente. Ele se mexeu, perguntando se a cerimônia já havia acabado. Ao se sentar, com o travesseiro na mão, ele perguntou se aquele era o travesseiro dos boatos que ela havia mencionado. Ele se lembrou do pai dela mencionando que ela estava flutuando em um travesseiro quando se conheceram, chamando-a de uma garota bonita. Encantada com sua franqueza, Libera agradeceu, admitindo que adora pessoas que são honestas sobre seus interesses. Luke comentou sobre como o travesseiro era agradável e ofereceu-se para deixá-lo usá-lo quando tivessem tempo livre. A empolgação dela era palpável, mas ela cerrou os punhos em frustração, lamentando a orientação que teriam em breve. Ele notou para si mesmo quão profundamente ela devia amar magia. Vendo a angústia dela, ele declarou que deveriam ir andando e prontamente pegou a mão dela. Surpresa, ela questionou o gesto repentino. Ele calmamente disse a ela que estava tudo bem. Corando, ela explicou sua surpresa, admitindo que nunca havia segurado a mão de um garoto antes e comentando sobre como a mão dele era macia. Um leve sorriso tocou seus lábios enquanto ele respondia que, já que havia roubado a primeira vez de uma donzela, teria que assumir a responsabilidade de acompanhá-la até a sala de aula. Com isso, eles caminharam pelo corredor de mãos dadas. Sem que eles percebessem, Lynch em marcha observava a partida deles, sua expressão se tornando mais intensa. Ela os observou se afastarem, de mãos dadas, com a voz presa na garganta enquanto conseguia proferir uma única palavra, covarde. Ele, no entanto, permaneceu indiferente, dizendo a Libera para se acalmar e ignorar o surto. Libera, nervosa, puxou a mão, insistindo que não estavam fazendo nada de errado. Ela perguntou se ele não estava com raiva, mas ele respondeu calmamente que não via sentido em desperdiçar energia com isso. Libera sorriu, comentando que a resposta era bem a cara dele. Ele então se virou para ela com um leve sorriso, acrescentando que preferia muito mais usar essa energia para conversar com ela. O comentário pegou Libera de surpresa. A surpresa dela rapidamente se transformou em um sorriso brilhante e radiante enquanto confessava que também gostava de conversar com ele. Ele confirmou que ela achava as conversas deles divertidas, e ela concordou alegremente. Com o assunto resolvido, Luke declarou que era hora de terminar a orientação. Eles entraram em um vasto auditório chamado Classe Zero, encontrando já cheio de alunos. Ele notou que todos pareciam estar presentes e que teriam que escolher seus lugares. Na frente do salão, um homem de cabelo penteado para trás e óculos se adiantou para se apresentar como Glorin Rissart, o professor da Classe Zero. Luke o reconheceu imediatamente, era o mesmo instrutor que dava as explicações no jogo. Após a apresentação dele, uma mulher de longos cabelos claros anunciou que era a professora assistente, Silas. Os olhos de Luke se arregalaram em reconhecimento. Lá estava ela, a bruxa que viu o abismo da magia. Ele se lembrou que ela era uma elfa, com centenas de anos, e considerado o interesse amoroso mais difícil de conquistar. Quando a orientação começou, Glorin se dirigiu aos alunos reunidos. Ele explicou que todos na classe zero, que incluía 3 bolsistas, tiveram notas altas no exame de admissão. Ele enfatizou que na academia, o status era irrelevante, todos seriam julgados unicamente por suas habilidades. Uma das bolsistas, uma garota chamada Muriel, ouvia atentamente. Em resposta a essa declaração, Muriel fez uma pergunta: se eles seriam julgados apenas pela habilidade, como determinariam sua classificação e se comparariam aos outros? Glorin elogiou a pergunta como excelente. Nesse momento, a mão de Lynch Marshall se ergueu, e o professor a chamou. Ignorando a pergunta anterior, Glorin Rissart apresenta com entusiasmo um novo dispositivo para a turma. Ele declara que, com esta nova invenção, o relógio mágico, o potencial deles pode ser totalmente medido. Seguindo sua instrução, Libera pede a Luke que comece a canalizar sua mana através do relógio em seu pulso. Ao fazê-lo, o dispositivo emite um flash de luz brilhante, assustando. Glorin continua sua explicação, apontando enfaticamente.
Ele esclarece que esta nova invenção registra a assinatura de mana única de cada aluno, permitindo que consultem suas notas e sua classificação quando quiserem. Uma tela de luz é projetada do relógio, e Luke a reconhece imediatamente como a tela de status da parte da academia do jogo. Ela exibe seu nome, Luke o Galo Discustos, 15 anos, nível 1, e sua designação para a classe 0. Ele se vira para Libera, confirmando seu entendimento de que o sistema de reconhecimento é baseado em assinaturas de mana. Na frente da sala, Glórin confirma isso, acrescentando que, embora a assinatura de todos seja registrada, apenas o indivíduo pode ver seus próprios detalhes. A voz de Glórin continua, explicando que a classificação de suas notas e sua turma são públicas para o corpo docente ver. Enquanto ele fala, Luke examina seus próprios status, notando seus tipos de magia conhecidos e vendo um atributo desconhecido, que ele imediatamente supõe ser de Val. As classificações públicas da turma são reveladas. Erina Lecidas ocupa a primeira posição com a classificação geral 1, enquanto Ruby é anunciada como a classificação prática 1 e ocupa o 10º lugar geral. A lista continua com Libera alcançando a classificação de magia 1 e Murril garantindo a classificação de estudos 1. Libera faz um pequeno e confiante sinal de positivo. Com as primeiras posições anunciadas, Glórin se vira para Luke, que é o segundo no ranking, e pergunta o que ele acha. Luke apenas sorri, pensando consigo mesmo que este resultado era exatamente como ele esperava. Seu professor, no entanto, é arrebatado por sua própria paixão. Ele começa um discurso sobre a universalidade inigualável das ferramentas mágicas, proclamando-as o maior recurso para o avanço da humanidade. Ao lado dele, Silas tenta em vão fazê-lo continuar com a aula. Quando a excêntrica apresentação do professor termina, Luke se vira para a garota ao seu lado. Como estão suas notas? Libera, ele pergunta. Libera, no entanto, parece perdida em seus próprios pensamentos, descartando o instrutor como uma pessoa bizarra e um maníaco por magia, sem perceber que a pergunta de Luke era para ela. A sala de aula se acomoda em um silêncio atento, com todos os alunos sentados e virados para frente, prontos para a próxima parte da orientação. Na frente da sala, a professora assistente Silas pigarreia para chamar a atenção deles. Ela anuncia que agora é a hora legal e que explicará a vida na academia, lembrando-os de que são livres para escolher o que quiserem. Ela continua, com uma pequena chama piscando na ponta de seu dedo para dar ênfase. O crescimento deles, ela explica, depende deles mesmos. As classificações não dependem apenas das notas, então eles devem escolher as matérias que acreditam que os ajudarão no futuro. Sua expressão endurece enquanto ela cerra o punho. Ela faz um aviso severo, se as notas deles caírem, serão impiedosamente rebaixados para uma classe inferior. No entanto, ela acrescenta, há uma exceção a essa regra. A exceção é um grande evento realizado em um coliseu colossal, a Copa do Imperador da Espada. Silas detalha que este é o maior evento da academia, realizado todos os anos e atraindo atenção significativa do mundo exterior. Ela enfatiza que, mesmo que as notas de magia acadêmicas de um aluno sejam baixas, um bom desempenho lá permitirá que ele permaneça nas classes mais altas. Suas palavras ressoam entre os alunos, especialmente Dan, cuja expressão se torna de foco intenso. Silas acrescenta que o vencedor recebe um título de cavaleiro honorário e o direito de desafiar o vencedor da Copa Nacional do Imperador da Espada. Ela espera que todos tentem vencê-la pelo menos uma vez. Para Dan, um objetivo claro se forma em sua mente. Sua primeira prioridade é se tornar um cavaleiro. O caminho para se tornar cavaleiro e nobre, com todos os seus privilégios, como a liberdade de viajar entre territórios, passa diretamente pela vitória na Copa Escolar do Imperador da Espada. Para facilitar esse sistema, ela conclui, são permitidas partidas de treino. Elas também são conhecidas por outro nome, batalhas de classificação. Ela explica para a turma que, embora as regras exatas possam ser encontradas em seus relógios, ela fornecerá um breve resumo. O detalhe mais crucial, ela enfatiza, é que a própria classificação de um aluno é essencial para sequer iniciar uma batalha. Continuando seu resumo, ela expõe os princípios fundamentais. Alunos de classificação inferior podem desafiar os de classificação superior. Embora a parte desafiada não possa recusar, a batalha só começa quando eles aceitam. Um desafiante vitorioso toma a classificação do oponente e é subsequentemente transferido para a classe correspondente. As regras continuam, permitindo batalhas individuais e em equipe, a critério do desafiado. A participação é limitada a uma de cada tipo por dia, e um representante pode lutar em seu lugar em caso de doença. A recusa prolongada em lutar resulta em derrota por desistência. Enquanto Luke processa esses detalhes, ele conclui que o sistema parece surpreendentemente leniente com o perdedor. Ele reconhece essa configuração do jogo que conhece. As regras são projetadas especificamente para colocá-lo, o vilão, contra Dan, o protagonista. Ele entende que seu papel é ser o primeiro a cair nessas batalhas de classificação, uma cena necessária para consolidar a rivalidade predestinada entre eles. Para ele, no entanto, isso é apenas uma obrigação problemática. Enquanto Luke contempla sua situação, a mão de Dan se ergue no ar, chamando a atenção de Murril. Ele chama a professora, sua voz ansiosa. Ele pergunta quando podem começar a desafiar os outros em batalhas de classificação. Silas o informa que os desafios podem ser feitos assim que forem registrados em seus relógios. Sem hesitar, Dan anuncia sua intenção de desafiar alguém imediatamente. Ele se levanta de seu assento, o braço estendido, apontando diretamente para o outro lado da sala. Ele brada seu desafio para todos ouvirem, nomeando seu alvo, Luke o Galo Discustos. Os dois garotos se encaram do outro lado da sala. Um som suave soa enquanto o desafio aparece oficialmente no relógio de Luke, e a batalha começa.
Ele entende imediatamente, está aí a batalha tutorial, o primeiro evento programado para o nobre vilão. A rivalidade entre Luke Discustos e o aprendiz de cavaleiro Dan nasceu de um conflito passado. No que deveria ser uma luta de tutorial, Luke, que havia sido matriculado na academia apenas por seu talento mágico, foi completamente derrotado. Desde aquele dia, ele perseguiu Dan implacavelmente, buscando vingança pela humilhação. Essa história de animosidade levou à situação atual. Enquanto Dan desfrutava de uma vida acadêmica plena, cercado de amigos, Luke observava de fundo, remoendo seu ressentimento. Mas quando Dan emitiu um desafio formal, a reação de Luke foi inesperada. O Luke original teria entrado em fúria ao ser desafiado por um plebeu. Este Luke, no entanto, simplesmente descartou a ideia com um aceno de mão, afirmando que não o faria. Sua recusa calma chocou Dan, que imediatamente o acusou de estar com medo. Imperturbável, Luke, sentado em sua mesa, declarou friamente que era o rank 2 e perguntou a Dan qual era o seu. Dan retrucou que era apenas um incômodo. Enquanto Dan gritava incrédulo, Muriel não conseguiu conter sua frustração. Dan tentou argumentar que ele era o rank 20 e que, embora Luke tivesse a oportunidade de aumentar sua classificação, ele mesmo não tinha nada a ganhar. Luke simplesmente afirmou que não tinha desejo de lutar com um idiota que não conseguia entender algo tão simples. Ela avançou, confrontando Luke diretamente. Exigiu saber por que ele não lutaria, gritando que, como um nobre de seu glorioso país, aceitar um desafio deveria ser algo natural para ele. Sua raiva inicial, no entanto, rapidamente deu lugar a uma abordagem mais ponderada, embora um tanto atrapalhada. Reconhecendo que ele era um garoto cabeça-quente e problemático, ela destacou que suas notas eram boas e o questionou novamente. Luke simplesmente respondeu, vou passar. Com sua recusa final e simples, Muriel se afastou derrotada, resmungando sobre como tudo aquilo era problemático. Enquanto ela saía, Luke se virou para Libera e explicou seu credo em voz baixa, ajudar diretamente vai contra seu princípio de preguiça. Ele deseja ajudar, mas apenas por trás dos panos. Quando o assunto parecia resolvido, uma nova voz interveio. A princesa Irina Alecida se adiantou, surpreendendo Muriel. Irina afirmou que gostaria muito de ver uma luta entre os dois, Dan, com sua excelente pontuação prática, e Discustos, com sua excelente pontuação em magia. Ela se dirigiu a Luke diretamente, seu tom calmo, mas firme. Lembrou-lhe que recusar o desafio apenas faria seu rank cair e o instou a seguir as regras da academia. E o mais importante, acrescentou ela, um nobre do país deve guiar o povo. Ele ferve de raiva internamente com quão irritante é a situação, enquanto a princesa Irina se mantém firme, declarando que é seu dever. Ela insiste que não permitirá que ele recuse. Ela continua, questionando se ele ouviu a declaração anterior do professor de que o status na academia não é determinado apenas pelas notas. Ele solta um suspiro cansado, reconhecendo para si mesmo a dificuldade de recusar tanto uma princesa quanto a filha de um duque. Ele realmente não suporta essa princesa. Ao seu lado, Libera observa sua frustração. Do outro lado da sala, a voz de Dan ecoa em concordância, afirmando que a princesa está certa. Ele fica ao lado de Muriel, observando a cena e concluindo que Luke parece fraco demais para resistir ao fluxo dos acontecimentos por conta própria. Agora, de pé na grande arena, Luke suspira novamente. Ele sabe que não tem escolha, mas lamenta o quão incômodo é, expressando seu profundo desejo de não se mover tanto. Um pequeno familiar mágico e translúcido se materializa ao seu lado. Enquanto caminha com Libera, Dan e Muriel, seu familiar flutua ao seu lado, perguntando como ele planeja perder e se está tudo bem. Ele resolve internamente que, para cumprir seu papel como Luke, ele precisa perder este duelo. Libera se vira para ele, mencionando que ouviu falar de sua grande aversão a exercícios. Ela o avisa que seu oponente, Dan, é um aprendiz de cavaleiro sob o Duque Marshall, um dos lutadores famosos, e que os resultados de seus exames sugerem que ele está bastante acostumado a combate. Ele responde com um sorriso confiante, descartando as preocupações dela. Está tudo bem, ele a assegura. Isso é moleza para mim. Seus olhos se arregalam por trás dos óculos, um brilho de admiração reluzindo enquanto ela absorve sua confiança inesperada. Ela sorri, chamando de uma pessoa verdadeiramente misteriosa. Ela ressalta que ele inventou uma magia que ninguém jamais concebeu, mas se recusou a lutar, uma escolha estranha para um nobre. Luke simplesmente pergunta se é isso que ela pensa. Ela rapidamente o tranquiliza, explicando que foi um elogio. Ele parece confuso, questionando a conexão entre suas ações. Libera elabora, afirmando que os nobres dão grande importância ao seu orgulho. Ele responde com um sorriso gentil, dizendo que, contanto que ela não desgoste dele, então está tudo bem. O sentimento inesperado deixa Libera completamente atonita. Nervosa, ela cobre o rosto e nega veementemente, gritando que nunca desgostaria dele. Enquanto isso, a uma curta distância, Dan e Muriel observam os dois, com expressões sérias e concentradas. Eles seguem para a grande arena, cujas arquibancadas vazias se erguem sobre o campo de duelo. Luke comenta que não pisa neste lugar desde o exame de admissão. Enquanto tomam suas posições, o professor deles, Gloren Rissart, se aproxima. Ele observa que seus colegas de classe estão assistindo ansiosamente das arquibancadas e pergunta se ambos os combatentes estão prontos. Em resposta, Dan se agacha em uma postura de prontidão enquanto Luke o observa, com o olhar afiado. Ele aponta um dedo diretamente para Luke, declarando sua intenção de dar um jeito naquela personalidade podre. Dan revela que observou Luke durante o exame, vendo-o apenas deitado o tempo todo. Enquanto Libera observa com preocupação, Luke calmamente diz a ela para esperar. Dan grita para não ser ignorado, mas Luke o dispensa com um desdenhoso tá.
Com um olhar frio, ele diz a Dan para simplesmente ser grato por ele estar disposto a lutar. Seu oponente exige saber seu nível. Luke faz uma pausa, lembrando-se do conceito, um número que aumenta com monstros derrotados. Ele então afirma casualmente que, como era como um jogo, ele o maximizou na primeira vez que o viu, mas não deu atenção a isso desde então, acreditando que estratégia e fundamentos são muito mais importantes. Ele afirma calmamente, é um. Dan, parado à sua frente, só consegue emitir um som de confusão, totalmente perplexo com a resposta. A confusão de Dan se transforma em descrença e depois em fúria. Ele cerra o punho, gritando que Luke nunca sequer lutou contra um monstro. Ele exige saber o que ser um nobre tem a ver com lutar, declarando que Luke é ainda pior do que ele imaginava. Antes que a discussão possa escalar, uma voz formal corta a tensão. Um anunciante com um monóculo declara o início do duelo, apresentando o desafiante Dan e o defensor do posto mais alto, Luke o Galo dos Custos. Ela ordena que ambos deem um passo à frente. Atendendo ao chamado, Dan ergue sua espada, com a expressão transformada em uma máscara de determinação sombria. Luke, em contraste, oferece uma sugestão completamente indiferente de que eles tenham uma boa luta. Com os combatentes em posição, a anunciante brada para que o duelo comece. Dan avança imediatamente, brandindo a espada. Enquanto o ataque se aproxima, Luke reflete sobre como isso é diferente do jogo de turnos que ele conhecia, não há menus de comando aqui. Percebendo que tem apenas uma opção, ele chama um nome, Val. Em resposta ao seu chamado, uma pequena criatura gelatinosa, um slime, materializa-se de sua mão estendida. Luke lhe dá um comando simples, assumir o controle total por 1 minuto e garantir que nenhum dos combatentes se fira gravemente. Ele planeja internamente se render assim que recuperar a consciência. A criatura, Val, parece dar uma afirmação alegre. A criatura move-se imediatamente para interceptar a lâmina descendente de Dan, bloqueando a espada com seu corpo gelatinoso. Os olhos de Dan se arregalam em choque com a defesa inesperada, enquanto Luke deposita sua confiança em sua invocação. Com sua defesa estabelecida, um sorriso confiante e conhecedor se espalha pelo rosto de Luke, enquanto, ao fundo, Dan continua a lutar contra a criatura surpreendentemente resiliente. De repente, sua expressão confiante vacila. Ele olha para a própria mão com um gemido de dor, uma onda de confusão o invade enquanto questiona a sensação estranha. Ele percebe que seu próprio corpo está se movendo contra sua vontade. Sua mão dispara, agarrando o rosto de Dan, que se debate e exige ser solto. Em um piscar de olhos, com um movimento autônomo, o corpo de Luke cruza habilmente as espadas de Dan para desarmá-lo antes de mandá-lo voando para trás com um chute poderoso. Um único pensamento indiferente cruza a mente de Luke. Opa! Ele para sobre seu oponente derrotado, sua espada caída no chão. Com o punho cerrado, ele se prepara para seu próximo movimento, com uma expressão sombria. Das arquibancadas, seu pai, o Duque dos Custos, observa o resultado com satisfação. Ele nota que Dan não está gravemente ferido, exatamente como ordenou. O Duque reflete que, não importa o quanto Dan errasse, o jogo estava arranjado. Luke sempre deveria terminar a luta com sua técnica mágica de atributo secreto. Nesta situação, o Duque acredita que é impossível para seu filho perder. No entanto, na arena, Luke tem um plano diferente. Ele avança, determinado a encerrar a partida por conta própria. Seu punho voa em direção a Dan, mas no último segundo, sua mão se abre. Ele gentilmente segura a nuca de Dan, sussurrando um comando: durma. Já é tarde demais para Dan reagir. Ele conhece a habilidade única de Dan, Impulso de Atributo Mágico, uma poderosa habilidade que sobrecarrega e fortalece a magia. Embora aumente massivamente tanto a força mágica quanto a física, a atual inexperiência de Dan limita sua eficácia. E por causa dessa inexperiência, a tolerância mágica de Dan é baixa, deixando-o incapaz de resistir ao feitiço de sono. Luke reflete que, embora não deva perder, seria problemático para ele, o vilão designado, realmente vencer este duelo. Enquanto a consciência de Dan se esvai, ele percebe que precisa enganar os espectadores. Luke continua a segurá-lo em pé, enquanto o feitiço faz efeito total. Mas antes que ele possa desmaiar naturalmente, a criatura de lodo, Val, aparece de repente e o envolve. Das arquibancadas, Lynch Marshall grita alarmada, questionando o que está acontecendo, enquanto Glorin Rissart observa em silêncio atônito. A cena caótica leva a anunciante do duelo a intervir. Ela declara Luke o Galo dos Custos o vencedor e implora para que ele solte Dan. Sua declaração não faz nada para parar o ataque. Lynch grita o nome de Dan em horror enquanto o lodo arremessa brutalmente contra o chão de pedra, deixando-o inconsciente. Enquanto ele estava inconsciente no chão, Lynch ajoelhou-se ao seu lado, com o rosto contorcido de fúria. Ela gritou com Luke, chamando de escória e acusando de atacar Dan depois que ele já havia perdido a consciência. Implacável, Luke olhou para eles de cima, questionando sua falta de orgulho nobre e chamando seu comportamento de patético por depreciar o vencedor. Ele continuou, com a expressão fria e inabalável, afirmando que nunca quis lutar. Já que foi forçado, declarou ele, seu oponente deveria estar preparado para o que aconteceria. Virando-se de Lynch e Dan, ele se dirigiu a toda a assembleia de estudantes. Anunciou a todos que, com efeito imediato, aceitaria qualquer desafio para uma partida de classificação, perguntando retoricamente se não era um bom negócio para eles. Sua declaração audaciosa deixou Lynch momentaneamente sem palavras. Luke, enquanto isso, tocou a testa, observando em voz alta que poderia estar exausto no momento, provocando ainda mais os espectadores. Lynch só conseguiu render os dentes de frustração. Ele varreu o olhar pela multidão silenciosa nas arquibancadas, perguntando se ninguém estava disposto a se apresentar.
Não vendo resposta, ele declarou que aproveitaria a oportunidade para ensinar a todos algo importante. Na plateia, Libera Glico observava a cena se desenrolar. Ela afirmou discretamente seu respeito pelos inteligentes e por aqueles que se dedicam à busca da magia. A voz de Luke cortou o silêncio, declarando sua lição: ele detesta tolos que não possuem nada além de força bruta. Ele gesticulou com desdém para a forma inconsciente de Dan, rotulando de bárbaro. Seus olhos se estreitaram com uma intensidade arrepiante. Ele jurou que se mais alguém como Dan, um bárbaro, ousasse desafiá-lo, ele garantiria que nunca mais viriam à luz de um novo dia, tornando impossível que o desafiassem novamente. Sua ameaça pairou no ar, recebida pelo silêncio chocado dos outros estudantes. De pé sobre o Dan derrotado, Lynch em marcha cerra os punhos, declarando que atos tão desumanos não podem ficar impunes. À distância, Luke Discustos observa a cena se desenrolar, esperando que sua atuação vilanesca desencoraje mais desafios, embora saiba que seus colegas de classe certamente fofocarão. Ela se vira e aponta furiosamente para Luke, gritando que ele se arrependerá de suas ações e que Dan acabará por derrotá-lo. Enquanto ela se afasta, Luke calmamente pergunta a Libera se ela tem certeza de que não lhes contará algo, fazendo com que Libera pergunte o que ele quer dizer. Ele boceja, admitindo casualmente sua preguiça. Uma lembrança do final do duelo vem à tona. Pouco antes de Dan atingir o chão, Luke havia secretamente invocado um grande slime para amortecer completamente sua queda. Ele explica a Libera que sente que já tentou conversar com Dan mais do que o suficiente por um dia. Ele descarta Dan como um idiota que arruma brigas com base em um senso de justiça presunçoso, tornando inútil qualquer tentativa de explicar a situação. Luke conclui que prefere muito mais relaxar e se concentrar em seus estudos de magia. Libera admite que seu raciocínio é sólido, mas então ela ajusta os óculos e pergunta se ele está realmente certo sobre esse curso de ação. Luke solta um suspiro cansado. Antes que ele possa responder, a princesa Irina Lecidas se aproxima deles. Ela se dirige a ele formalmente como Sua Alteza, mas rapidamente insiste que ele a chame de Irina, já que são colegas de classe. Em resposta, Luke diz a ela para simplesmente chamá-lo de Luke e pergunta o que ela quer. Ela agradece o que chama de elogio, comentando que a única outra pessoa que a olharia daquela maneira é seu irmão, Testa. Ela menciona que os próprios irmãos de Luke estão no mesmo ano que Testa e são considerados os 2 melhores alunos. Irina então expressa sua frustração, afirmando que acha Luke difícil de lidar porque ele não parece entender que seu status real significa que ele não pode tratá-la como todo mundo. Sua expressão se suaviza consideravelmente. Ela agradece por lhe mostrar um duelo tão maravilhoso e admite que agora também o entende. Ela o encoraja a fazer jus ao nome Discustos, mas seu pensamento se interrompe, inacabado. Ela então se desculpa e vai embora, deixando Luke e Libera para trás. Libera a observa partir, pensando em voz alta que talvez a princesa não o odeie, afinal. Luke simplesmente se pergunta por que ela veio falar com ele. Libera o parabeniza alegremente por ter passado pelo dia de orientação. Quando ela pergunta no que ele está pensando, Luke olha para o céu e descarta a preocupação dela, dizendo que não é nada para se preocupar. Ele estava na varanda, observando a vasta e iluminada propriedade sob o céu noturno. Por trás, a voz de Karen cortou o silêncio, perguntando o que ele estava fazendo ali. Ele respondeu que estava apenas tomando um ar. Lá dentro, uma mesa cheia de pratos limpos servia como prova de uma ótima refeição. Karen sentou-se sorrindo, com uma taça na mão, e confessou que tinha comido muito porque já fazia um tempo desde a última vez que provara sua comida. Ela acrescentou que estava feliz por ele ter gostado, pois tinha dado o seu melhor por ele. Ele admitiu que nada o animava tanto quanto a comida dela. Enquanto ela sorria radiante, ele se virou um pouco, pedindo que ela não o elogiasse demais, explicando que acabaria se empolgando. Ela gentilmente descartou a modéstia dele, ressaltando que as conquistas eram dele, e que ela apenas tinha dado alguns conselhos. Ele sorriu de volta para ela, incentivando-a a se empolgar o quanto quisesse, comentando que ela era muito bem-sucedida com todos os seus projetos. Sua expressão tornou-se séria enquanto ela insistia que ser humilde demais era um problema, ela realmente queria elogiá-lo. Ele, no entanto, desviou o crédito, afirmando que as conquistas pertenciam a ela, a pessoa que transformou suas ideias em um negócio, e à família Caribbean pelo apoio. Karen riu, comentando que ele era o único nobre que diria algo assim. Ele simplesmente disse para ela não se preocupar com ele, argumentando que, como tinha o apoio da família Caribbean, estava enriquecendo com a riqueza que chegava até ele de qualquer maneira. A lembrança de sua longa história, cheia de inúmeras conversas ao longo dos anos, pairava no ar. Karen colocou suavemente a mão sobre a dele, com um olhar intenso, enquanto perguntava se ele estava falando sério. Ele confirmou sem hesitar que estava. Ela olhou para ele, com a voz suave. Ei, Luke. Você ainda me ama só pela minha comida? Ela sabia, é claro, que ele estava ciente de tudo, seu estilo de vida preguiçoso, a indiferença de sua família, e que, embora ele tenha se apaixonado primeiro por sua comida, continuou amando-a por completo da mesma forma. Em resposta, ele se ajoelhou diante dela, deixando-a em silêncio, atônita. Ele declarou que não podia mais viver sem ela e que a amaria mais do que tudo, mesmo que uma de suas famílias caísse em desgraça. Envergonhada, ela o lembrou de que eles ainda não eram casados. Ele sorriu calorosamente e estendeu a mão. Então, por favor, ele implorou, deixe-me ficar ao seu lado esta noite. Um sorriso carinhoso tocou os lábios dela enquanto ela olhava para ele, chamando-o suavemente de vilão. Enquanto segurava Karen perto durante o voo, ela o avisou que se ele trouxesse qualquer outra pessoa além de Sirap nesses passeios aéreos, ela ficaria com ciúmes. Ele prometeu ter isso em mente.
Na manhã seguinte, um novo dia começou. Durante uma corrida matinal, o aprendiz de cavaleiro Dan se surpreendeu ao ver outra pessoa já de pé. Ele ficou ainda mais chocado ao reconhecer a figura como um dos discustos, questionando-se o que diabos ele estaria fazendo àquela hora. Sua surpresa se transformou em suspeita ao ver uma aura estranha emanando de Luke. Ele se perguntou se o discustos estava planejando algum tipo de esquema vilanesco. Para descobrir, ele decidiu usar sua habilidade rastrear para observar de longe. O que ele testemunhou não foi um complô, mas algo belo. Luke se movia com movimentos fluidos e impecáveis, uma exibição que parecia uma dança graciosa. Dan rapidamente percebeu, no entanto, que aqueles eram os movimentos de um mestre em artes marciais. A cena forçou Dan a reconsiderar sua derrota anterior. Ele sabia que as habilidades físicas normalmente melhoram com o nível de alguém, tornando quase impossível perder para um oponente de nível muito mais baixo. A princípio, ele presumiu que simplesmente havia baixado a guarda, mas agora entendia a verdade. Luke era simplesmente extremamente forte em todos os outros aspectos, o suficiente para superar uma enorme diferença de nível. Ele cerrou o punho, lembrando-se de como Luke havia agido como um nobre despreocupado e mimado. Ele agora percebia que, por baixo daquela fachada, Luke era um grande trabalhador. Era uma verdade diferente de tudo que ele já havia encontrado, mas ele sabia que era real. Esse novo entendimento o fez refletir sobre seu próprio caminho. Ele havia treinado todos os dias no território Marshall, acreditando que lutar era tudo e que seu esforço era suficiente para se tornar um grande cavaleiro. Agora, ele tinha certeza de que não importava o quão duro treinasse, não seria o suficiente para alcançar Luke. Um sentimento estranho começou a se agitar dentro dele. Pausando sua corrida, ele olhou para a cidade ao amanhecer e decidiu que teria que pensar um pouco mais sobre essa revelação. Quando começou a correr novamente, seus pensamentos se cristalizaram. Ele percebeu seu maior problema: o método de treinamento Marshall o tornara forte, mas lhe faltava o conhecimento para usar essa força de forma eficaz. Ele admitiu para si mesmo que era ruim nos estudos e não entendia sua própria magia de atributo, mas resolveu seguir em frente, grato pelo excelente ambiente de aprendizado da academia. Sua frustração finalmente explodiu em um grito. Aquilo não era brincadeira. Ele desejava desesperadamente vencer Luke. Mas quando a imagem da expressão intensamente focada de seu rival preencheu sua mente, ele foi atingido por um pensamento esmagador. Ele não conseguia nem imaginar como conseguiria realizar tal feito. Ele rende os dentes, um brilho determinado em seu olhar, apesar das ataduras em seu rosto. Ele só perdeu para Luke uma vez e jura que um dia irá superá-lo, com certeza. Mas, ao observar Luke correndo ao longo das muralhas distantes do castelo ao amanhecer, ele percebe que o abismo entre eles é imenso. Luke parece tão à frente que ele mal consegue enxergá-lo, brilhando com uma aura de poder quase sagrada. Mais tarde naquela manhã, dentro do refeitório da academia, Luke e Libera se aproximam da fila do café da manhã. Em uma mesa próxima, Iris saboreia seu chá de mel e os cumprimenta educadamente. Ela aconselha Luke a garantir que ele tome um café da manhã adequado, com o que ele concorda. Ele acha um mistério como ela consegue cuidar dos outros quando ela mesma está sofrendo de pressão baixa e está claramente de mau humor. Ele reflete que frequentar a academia parece ter transformado sua irmã em alguém capaz de cuidar dos outros. Como uma nobre de alto escalão, ela deve sempre agir com um comportamento rígido e gentil, um papel que só fez sua beleza e voz divina se fortalecerem. Ele se lembra de como Iris foi a principal organizadora da festa de boas-vindas da facção nobre. Ele compareceu como representante dos calouros para cumprimentá-la, mas rapidamente se tornou o centro das atenções como aquele que havia virado o jogo contra a facção real. Trazendo seus pensamentos de volta ao presente, Luke se despede de sua irmã. Enquanto ele e Libera se afastam, Libera considera discretamente sugerir um suplemento para a pressão baixa de Iris. Iris simplesmente diz a Luke para dar o seu melhor. Enquanto caminha pelos corredores da academia, ele percebe que os rumores de sua sensacional primeira luta se espalharam. Outros estudantes abrem caminho à sua aproximação, criando um grande espaço ao seu redor. Ele mentalmente classifica as reações. A facção nobre o encara com respeito e admiração, enquanto a facção real demonstra aberto nojo e desprezo. A facção central e os plebeus, no entanto, parecem meramente interessados, sem saber o que pensar. Sentando-se em sua carteira na sala de aula, ele suspira aliviado. Parece que suas ameaças funcionaram, e os outros alunos devem ficar fora de seu caminho por enquanto. Finalmente, ele pode se concentrar em estudar em paz. Ele considerou o currículo da academia, que era dividido em 2 tipos de cursos. As matérias obrigatórias cobriam a educação geral, enquanto as eletivas focavam em habilidades práticas como magia. Percebendo que a estrutura era parecida com a de uma universidade moderna, ele soube que seu primeiro passo era decidir quais matérias cursar. Ele se lembrou que, no jogo, as aulas serviam apenas para aumentar os atributos de um personagem. Com um sorriso confiante, ele descartou o pensamento, decidindo que, como isso não importava para ele, simplesmente escolheria o que quisesse. Com essa liberdade, ele resolveu não pegar nenhuma matéria prática, acreditando que os cursos obrigatórios seriam mais que suficientes. Ele precisava de mais conhecimento em magia, mas apenas para sua busca pela preguiça suprema. Seu caminho estava claro, ele se concentraria apenas em magia. Nesse momento, Libera Glico se aproximou, anunciando que as aulas do dia haviam acabado. Ela perguntou se ele já havia decidido seus cursos. Ele confirmou que sim, escolhendo magia e ferramentas mágicas como seu foco principal, com a intenção de complementá-los com as matérias obrigatórias. Libera respondeu que também já havia feito sua escolha e, virando-se com um movimento rápido, declarou: "Então, vamos." Sua declaração repentina o levou a perguntar para onde estavam indo.
Com um sorriso radiante, ela anunciou o destino: uma sala de treinamento particular, um lugar onde poderiam estudar ou praticar habilidades conforme necessário. Ela explicou melhor, mostrando-lhe um mapa das instalações da academia. As instalações disponíveis para um aluno dependiam de sua classificação de classe. No entanto, como herói da classe, ele tinha a primeira escolha de qualquer instalação. Luke percebeu que isso lhe concedia mais uma vantagem significativa. Eles logo chegaram ao seu destino. Libera gesticulou para um par de portas grandes, anunciando: é aqui. Enquanto caminhavam, Luke refletiu que a academia devia atribuir classificações publicamente aos alunos especificamente para fomentar a competição entre eles. As portas se abriram para revelar um salão vasto e vazio. Luke ficou chocado com seu tamanho imenso. Libera concordou que era grande demais, comentando que precisava de um último e pequeno toque. Ela então se ajoelhou, colocando a mão perto do chão. Ela então bateu a palma da mão com força no assoalho. Um círculo mágico brilhante rompeu do ponto de impacto, espalhando-se por toda a sala. Em um instante, o salão vazio se transformou em um campo de treinamento complexo e de alta tecnologia, com plataformas e estruturas se materializando a partir da luz. Ela orgulhosamente anunciou que o espaço havia retornado ao seu tamanho normal, deixando Luke momentaneamente sem palavras de admiração. Ele se recuperou, concordando que agora poderiam estudar em paz. Explicou que, por ser o único usuário de magia em sua casa, a magia comum que ela utilizava, do tipo não detalhado em livros, era, na verdade, o tipo mais raro para ele. Ele pediu com entusiasmo que ela o ensinasse, e ela consentiu prontamente. Ela começou sua lição identificando o padrão brilhante no chão como um círculo mágico, observando que era menor do que os encontrados em ferramentas comuns. Ela enfatizou a importância da precisão. O círculo deve ser desenhado perfeitamente para lançar um feitiço sem variações, uma habilidade que exige prática. Ele colocou as palavras dela em prática, manipulando uma pequena construção disforme de mana. Ele refletiu sobre a natureza da magia, embora conveniente, exigia um esforço significativo. A magia sem atributo, ele considerou, dependia puramente de mana e se tornava fraca sem uma imaginação forte, enquanto a magia com atributo era mais fácil de usar, mas exigia um profundo entendimento para a verdadeira maestria. Sua contemplação foi recebida com entusiasmo radiante de Libera. Ela declarou que essa complexidade era precisamente o que tornava a magia tão interessante. Ele só pôde concordar, reconhecendo sua profunda complexidade. Com a prática inicial concluída, eles se dirigiram a uma mesa para tratar de negócios. Libera propôs que começassem anotando suas respectivas informações, e Luke concordou prontamente. Eles revisaram as informações dela primeiro. Seu atributo era água, que Luke observou parecer bastante versátil. Libera confirmou isso, expressando sua empolgação para experimentar sua vasta gama de aplicações em ataque, defesa e suporte. Ele então apresentou suas próprias informações, deslizando o papel pela mesa. Ele disse com confiança para ela esperar grandes coisas dele, certo de que ela encontraria muitos usos para suas habilidades. A empolgação dela se transformou em choque ao ler os detalhes. Ela questionou se ele deveria estar mostrando a ela algo tão delicado, insistindo que uma magia dessa natureza deveria ser mantida em segredo. Ele respondeu com indiferença, sugerindo que simplesmente a descreveria para os outros como uma forma de magia que manipula corpos humanos. A preocupação dela persistiu, mas ele a tranquilizou, explicando que estava tudo bem, já que Malsa Glico já sabia. Com um sorriso confiante, ele então pediu formalmente que ela guardasse seu segredo. Em resposta à confiança dele, Libera da sua palavra, prometendo guardar seu segredo. Ela agradece por ele ter confiado nela. Ela aceita a condição dele, com a mente já trabalhando para processar a nova informação. Ela deduz que a habilidade de sono que ele mencionou deve ter sido o que ele usou para fazer Dan desmaiar tão de repente. É um tipo de magia que ela nunca encontrou antes, uma que ele chama de preguiça. Ele confirma a empolgação não dita dela, admitindo que se sente da mesma forma. Libera, com as mãos unidas em antecipação, expressa o quanto está ansiosa para ver como ele utilizará esses poderes únicos. Sua atenção então se volta para um dispositivo na mesa, apontando para uma seção sobre magia sem atributo que simplesmente diz desconhecido. Libera reconhece o alvo da leitura como Val e teoriza que o relógio mágico é incapaz de analisar ou registrar magia original por não estar em nenhum banco de dados. Ela continua sua linha de raciocínio, percebendo que se o relógio fosse equipado com uma função de avaliação poderosa o suficiente para analisar magia de atributo, isso mudaria completamente como aventureiros coletam informações e exploram masmorras. Luke oferece uma possível explicação, sugerindo que o dispositivo provavelmente consulta o banco de dados central do Ministério da Magia. Embora o potencial futuro do relógio mágico pareça imenso, Libera rapidamente modera sua empolgação com uma dose de realidade. Ela explica os significativos obstáculos técnicos envolvidos, observando a dificuldade de encaixar uma função tão complexa em um pacote pequeno. A capacidade de mana do hardware é muito baixa, e criar um dispositivo com um alcance decente exigiria metais raros e leves. Na sala de aula, o professor Gloren Rissart anuncia a próxima atividade extracurricular, uma prática de masmorra, um evento pelo qual todos os alunos do primeiro ano devem passar. Enquanto ele fala, Luke Discustos está sentado em sua carteira, lamentando internamente como aquilo será um pé no saco. Gloren começa a apresentar as equipes. Ele anuncia a equipe 1, com Irina Lecidas como líder. Os outros membros mostrados são Dan e Libera Glico. É notado que é bastante raro Lynchen e o protagonista estarem em equipes separadas. Ele então passa para a equipe 2, declarando que Lynchen Marshall será a líder. Seus colegas de equipe, incluindo Luke e Muriel, são mostrados enquanto Lynchen aceita o papel com entusiasmo.
Gloren se prepara para anunciar a próxima equipe. Antes que ele possa continuar, Libera Glico levanta a mão, dirigindo-se ao professor. Como assistente de Luke, ela solicita ser colocada na mesma equipe que ele. Gloren rejeita imediatamente o pedido, explicando que eles devem considerar o equilíbrio de notas entre as equipes e pede que ela aceite. Ele diz a Libera para dar o seu melhor em sua própria equipe, e ela baixa a cabeça, desapontada. Ela concorda com relutância. Vendo sua decepção, Luke se vira para ela com um sorriso gentil e diz para ela não se machucar. Apesar da tranquilidade dele, Libera ajeita os óculos, sua expressão ainda carregada de preocupação. Ela acredita que Luke ficará bem, mas ainda assim o incita a ter cuidado. Com as equipes finalizadas, Gloren instrui a todos para irem a seus respectivos grupos e começarem suas reuniões. Os alunos começam a se mover, indo para salas diferentes para se encontrarem. Em outra sala, Lynchen Marshall se posiciona com confiança, mãos na cintura, e se apresenta como a líder da equipe. Ao lado dela, Muriel se apresenta em voz baixa como uma estudante bolsista que gosta de estudar, mas não é habilidosa em combate. Ela parece intimidada, perguntando-se se Lynchen é assustadora. A garota fera felina, Ruby, se apresenta alegremente em seguida. Ela explica que é uma aventureira ativa, então a equipe pode contar com ela quando se trata de masmorras. Luke então se apresenta como Luke o Galo dos Custos. Muriel então se manifesta, oferecendo-se para comprar qualquer coisa que a equipe precise, seja pão ou suco. Enquanto ela faz a oferta, Luke se pergunta internamente se ela está se posicionando como uma garota de recados. Ele se vê desconcertado com a proximidade de Ruby, lutando internamente contra o desejo de acariciar suas orelhas de gato. Percebendo sua hesitação, ela expressa sua felicidade e pede para chamá-lo de Luke-sama, convidando-o a afagar sua cabeça se ele quiser. Ele concorda silenciosamente. À distância, o rosto de Libera se contorce em choque com a cena. Ruby, enquanto isso, pisca de forma brincalhona e declara para seus novos companheiros de equipe que eles podem fazer o que quiserem. Sua declaração casual atrai imediatamente uma repreensão severa de Lynchen, que furiosamente exige saber o que Ruby está fazendo. Ela lembra que deveriam estar discutindo a dinâmica da equipe e ordena que ela preste atenção. A raiva dela então muda de foco, seu olhar recaindo diretamente sobre Luke, a quem ela claramente culpa pela perturbação. Ele só consegue pensar consigo mesmo como a situação se tornou problemática. Percebendo a necessidade de acalmar os ânimos, Muriel sugere calmamente que façam uma pausa. A equipe se senta, e Luke parece relaxar um pouco com a sugestão. Sua tentativa de apaziguamento, no entanto, toma um rumo inesperado. Muriel oferece seu colo como travesseiro, uma oferta que Ruby apoia com entusiasmo. Este novo desenvolvimento serve apenas para horrorizar ainda mais Lynchen. Ela recua, questionando sobre o que os outros estão falando e condenando a impureza deles. Luke, pego no meio, pensa consigo mesmo que um colo de travesseiro é muito ousado, já que acabaram de se conhecer. Ela continua seu discurso inflamado, lembrando-os de que estão em uma reunião de estratégia e certamente não têm permissão para dormir. Enquanto ela se enfurece, Luke nota internamente como ela é exigente. Indiferente, Muriel anuncia que é hora de suas verificações finais. Com a discussão finalmente de volta aos trilhos, Lynchen declara seu papel como uma cavaleira na linha de frente. Ruby intervém, confirmando que também estará lá, detalhando suas habilidades com uma adaga, sua agilidade para esquivar e seu uso de magia de atributo. Seguindo o exemplo delas, Muriel define sua posição como a guarda de retaguarda. Ela expressa confiança em sua magia de cura e observa sua proficiência com arco e flecha, completando a visão estratégica inicial da equipe. Ela reage com choque absoluto enquanto Luke, parecendo completamente esgotado, afirma simplesmente que quer dormir. Em resposta à sua fadiga, Lynchen calmamente se oferece para carregá-lo, já que ambos fazem parte da retaguarda. Muriel observa, surpresa. A postura de Lynchen então muda para a fúria quando ela se vira para Ruby, gritando que a razão pela qual ele está sendo mimado é porque Ruby continua a paparicá-lo. Imperturbável, Ruby mia de forma brincalhona, para a frustração de Lynchen. A discussão cessa quando Lynchen, claramente exasperada, pergunta se todos concordam em desafiar a masmorra neste fim de semana. Ruby concorda alegremente, Luke aquece e Muriel afirma não ter objeções. Com isso resolvido, Lynchen declara a reunião encerrada por hoje. Ao final da reunião, ele observa Muriel e Ruby se afastarem juntas. Ele acha estranho o favoritismo imediato delas, questionando se estão tentando agradá-lo por causa de seu status nobre. Ele conclui que será difícil se dar bem de verdade com elas até que resolvam seus próprios problemas pessoais primeiro. Um pensamento diferente então o atinge. Ele considera a possibilidade de que elas não o vejam como um nobre para obter favores, mas sim como um ídolo, imaginando-as como fãs adoradoras. Ele finalmente decide que esta é uma alternativa muito melhor do que ser odiado. Enquanto isso, do outro lado do corredor, Libera Glico chama o nome de Luke. Ao lado dela, Dan observa que a equipe 1 parece ter terminado a reunião e pergunta a Libera se ela conseguiu se dar bem com seus próprios colegas de equipe. Ela se aproxima de Luke, pega sua mão e pergunta sobre a conversa que ele acabou de ter. Ele lhe dá um sorriso tranquilizador, dizendo que não há problema e que é hora de ir embora. Enquanto os observa partir, Dan fica com uma pergunta persistente, questionando-se se Luke ainda nutre ódio por ele e pelos outros. Seu olhar permanece fixo na figura de Luke que se afasta, seu rosto uma máscara de contemplação solene. Ele reflete sobre sua crença de longa data de que o protagonista sempre o odiaria, mas agora, uma nova percepção surge. A hostilidade que ele esperava desapareceu. Luke Discustos estava sozinho, uma sensação peculiar tomando conta dele. Esse sentimento o acompanhou até o fim de semana, enquanto ele liderava sua equipe por um caminho em direção ao seu
destino, a masmorra da floresta de Rank 2. Enquanto caminhavam, Libera forneceu uma visão geral da masmorra. Estava localizada nas montanhas atrás da escola e, apesar de seu tamanho, seu rank era apenas 2 de 10 possíveis. Ela explicou que isso se devia ao fato de os alunos frequentemente caçarem os monstros lá dentro, mantendo seus números baixos. Ruby complementou a explicação, esclarecendo que o núcleo de uma masmorra é uma grande massa de mana. As pessoas se aventuram nelas em busca de recursos, como pedras mágicas que podem alimentar ferramentas mágicas. Para manter as masmorras em um rank adequado, aventureiros são enviados para bater a população de monstros. Mais tarde, enquanto Luke descansava, Lin Shen e Muriel o cercaram com preocupação, perguntando se ele estava cansado. Muriel ofereceu-lhe uma bebida, mas ele garantiu que estava bem. Libera observava em silêncio, perguntando se ele precisava de mais alguma coisa. Sua calma pareceu despertar uma epifania em Muriel. Ela finalmente entendeu por que tinha uma impressão tão favorável dele. Enquanto esse pensamento cruzava sua mente, Luke a instruiu a disparar uma flecha em um alvo específico, e ela prontamente obedeceu. A lembrança de uma conversa de alguns dias antes veio à tona. Karen estava lhe servindo chá, explicando que tinha ouvido a história da própria Muriel, como Luke havia curado seu irmão mais novo de uma doença. Karen transmitiu que Muriel estava profundamente grata a ele. Ele se lembrou do menino do orfanato. Uma visão de Muriel, com um rosto corado de gratidão sincera, veio à sua mente. Ele havia perguntado a Karen por que Muriel confiaria nela. Karen explicou que, como agora estavam na mesma equipe, Muriel sentia um forte desejo de retribuir sua gentileza. Ela tinha ido tão longe a ponto de pedir permissão à própria noiva de Luke. Essa lembrança lançou uma nova luz sobre as ações atuais de Muriel. Ela sentia que agora havia quitado sua dívida e, graças à intervenção de Karen, podia relaxar. Karen, por sua vez, havia simplesmente observado o profundo sentimento de gratidão de Muriel, sem nunca ter a intenção de criar uma obrigação. Ruby retorna de sua tarefa, erguendo triunfantemente uma pedra mágica. Ela relata a um Luke que descansava que, como os monstros não se movem, seu trabalho é bem fácil. Esse progresso sem esforço, no entanto, enfurece Lin Shen. Ela grita que eles não estão lutando de verdade, revelando que Luke simplesmente usou sua magia para colocar todos os monstros ao redor para dormir. Sua insatisfação é total, ela reclama de tudo, até lamentando que mal precisa se mover. A estratégia é simples, Muriel eliminará os monstros adormecidos com seu arco, e Ruby coletará as pedras mágicas e acabará com quaisquer retardatários. Mesmo enquanto despacha facilmente uma criatura adormecida, ela grita que aquilo não é um treino de combate, questionando por que tanto ela quanto os monstros estão efetivamente dormindo. Vendo sua frustração, Muriel intervém. Ela calmamente diz a Lin Shen para deixar com ela, prometendo explicar tudo pelo bem de Luke-sama. Ela começa esclarecendo que a magia que Luke usa para fazer os monstros dormirem também o ajuda a focar seu próprio poder mágico mais intensamente. Ele está dormindo porque ainda pode usar suas habilidades nesse estado. Ela continua, explicando que, graças ao apoio de Luke, até mesmo alguém como ela, que não é habilidosa em combate direto, pode entrar com segurança em uma masmorra perigosa, praticar arquearia e aumentar seu nível. Com um sorriso caloroso e gentil, ela conclui perguntando a Lin Shen se agora ela entende que tipo de pessoa Luke é e o que ele tem feito por elas todo esse tempo. Suas palavras sinceras são recebidas com um gesto simples de um Luke recém-desperto, que afaga sua cabeça e diz que ela se saiu bem. Dominada pela emoção, Muriel começa a chorar de alegria, deixando Luke completamente perplexo. Um momento terno é interrompido por Ruby, que invade a cena declarando que é injusto e exigindo um afago na cabeça para si também. A frustração de Lin Shen transborda. Ela argumenta que uma masmorra deveria ser um lugar perigoso onde uma equipe fortalece seus laços através da dificuldade. Para ela, o método atual e seguro parece um simples trabalho, e ela acha a situação toda estranha. Sua explosão é recebida com a pergunta calma de Luke. Ele questiona o que poderia haver de errado em explorar uma masmorra de forma segura e fácil. Lin Shen hesita, admitindo que não é necessariamente ruim, mas seu desconforto permanece. Ele continua, explicando que a eficiência deles beneficia a todos, aqueles que querem os monstros caçados e aqueles que precisam dos recursos encontrados dentro da masmorra. Muriel e Ruby ouvem em silêncio enquanto ele fala. Seu olhar se endurece enquanto ele faz uma pergunta direta, com o punho cerrado ao lado do corpo. Ele pergunta a Lin Shen se ela realmente deseja colocar seus companheiros em perigo. A pergunta direta atinge um nervo. Atrapalhada, Lin Shen grita que não quer isso de jeito nenhum. Vendo a reação dela, Luke pergunta calmamente se ela agora entende qual deles estava dizendo algo inapropriado. Com o assunto aparentemente resolvido, ele levanta a mão e sugere que se dispersem por hoje, deixando Lin Shen sem palavras e visivelmente perturbada. Ela olha para um monstro adormecido próximo, refletindo sobre a situação. Pensa consigo mesma que, se o líder não está motivado, então eles deveriam parar, já que é apenas uma sessão de prática. Virando-se com a cabeça baixa, Lin Shen oferece um pedido de desculpas. Antes que ela possa sair, Luke, descansando confortavelmente, diz para ela esperar. Ele abre os olhos e reverte sua decisão anterior, afirmando que devem continuar, pois ainda tem tempo. Lin Shen olha para ele, surpresa com sua mudança de ideia. Com a tensão resolvida, a equipe retoma o treinamento em perfeita sincronia. Muriel puxa seu arco, Ruby prepara sua magia e Lin Shen avança, com a espada erguida para atacar outra fera adormecida. Luke Discustos descansa confortavelmente em uma almofada grande e macia, cercado por pequenas criaturas parecidas com peixes. Seu momento de paz é interrompido enquanto ele está com sua equipe. Um homem robusto e barbudo anuncia que enviará as pedras mágicas para a escola, declarando que eles podem finalmente ir para casa.
Enquanto o homem fala, Luke vira seu olhar para Lin Shin. Ela solta um suspiro pesado, sua expressão endurecendo. Virando-se para encará-lo diretamente, ela solicita uma partida de classificação. Ela pergunta incisivamente se ele já esqueceu o que aconteceu com Dan. Ele desvia calmamente do desafio, instruindo Ruby a ser sua oponente. Lin Shin objeta imediatamente, argumentando que não faria sentido. Ela insiste que, se vencer, é ele quem deve dizer a ela para lutar sem usar sua magia. Seus olhos se estreitam com intensidade. Ele declara que odeia absolutamente pessoas incivilizadas e então questiona os motivos dela diretamente. Ela realmente deseja lutar e arriscar a vida da equipe? Ela parece atordoada com suas palavras afiadas. Ruby intervém, dizendo com confiança a Lin Shin para deixar com ela. Luke esclarece sua posição, afirmando que não faz diferença se ela lutar contra ele ou Ruby, porque ele não vai lutar. Muriel se intromete, concordando que o raciocínio de Luke está correto. Ele se vira para Ruby para confirmar, perguntando se ela está de acordo com o arranjo. Ela concorda prontamente com um alegre Nia. Derrotada, Lin Shin abaixa a cabeça e cede em silêncio, dizendo, tudo bem. Ruby se aproxima de Lin Shin, explicando que, embora não haja um motivo real para ela lutar, ela vê isso como uma concessão significativa. Ruby reconhece que Lin Shin é uma pessoa desajeitada que só consegue se expressar através do combate. Ela faz uma pose, desafiando formalmente Lin Shin para uma partida de classificação como substituta de Luke. Com determinação renovada, Lin Shin aceita o desafio. Perto dali, Luke observa, esperando silenciosamente que este duelo seja suficiente para satisfazê-la.